boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite dessa casa, do CRC, do Rio de Janeiro. Sai de um frio intenso, né? São Paulo, 3 graus, 4 graus. Então, aqui está muito agradável, né? Nosso tema hoje é moleza. Né? 180 artigos de uma lei nova, que sofreu 160 alterações e que impacta no gestor, no terceiro setor, no poder público, nos seus vários departamentos. Então, tranquilo. Então, acho que as dúvidas serão quase infinitas aqui, não é assim? Bom, de qualquer forma, eu preparei em torno de 110 slides. Não teremos condição de esgotar, salvo se ficarmos aqui até as 22. Da minha parte, ok, não tem problema nenhum, né? Então, a proposta é falar sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, uma visão panorâmica, holística ou sistêmica, ou de helicóptero, né? Assim, mais fácil essa visão. E vamos enfatizar alguns pontos de determinados artigos da lei. Ok? Então, preparei a apresentação dessa forma, de tal sorte que, pelo menos, dê para entender um pouco desse sistema. Ele é um pouco confuso, mas penso que dará subsídio início para outros estudos. Tá bom? Então, nós preparamos a parte 1, uma pequena introdução sobre o terceiro setor, uma visão também de gestor do terceiro setor, depois uma visão mais jurídica. Então, por formação, sou advogado, economista e, recentemente, pensando na interação das ciências e a importância estratégica da contabilidade, prestei o exame de suficiência e também adquiri o grau de profissional da contabilidade. Eu atuo no CRC Social de São Paulo, recentemente, e também no Sindicato dos Contabilistas. Trago um abraço do nosso presidente, Jair, também. Estou aqui, também trago um abraço do grupo do CRC, e integro a Comissão de Direito do Terceiro Setor da Seccional de São Paulo desde 2004. Portanto, há 12 anos fui presidente do Estado de São Paulo, acho que em 2005, não lembro mais, e tenho fomentado a criação de comissões de direito do terceiro setor no âmbito da UAB. Tá? Então, essa experiência, mais do que profissional da contabilidade e advogado, fui gestor durante mais de 10 anos de uma organização do terceiro setor, graças a um cunhado que, no belo dia, liga e fala: Cláudio, estou precisando aqui de alguém para ajudar uma ONG. Isso lá em 2003, mais ou menos. Eu falei né, que é Raimundo, meu cunhado, ele é Raimundo. Eu falei: Raimundo, mas agora eu estou em outra, né? Estou partindo aí para a área de direito empresarial, direito do trabalho, direito de família. E como é que é isso, né? Assessorar uma ONG, né? Mas para fazer o quê? Está dando pau lá no boleto da tesouraria, uma escola filantrópica, e ninguém consegue mandar os boletos, então não tem cobrança de mensalidade escolar, portanto, não tem folha de pagamento. Mas agora eu estou em outra área, né? Estou aqui no direito, em outras áreas. Por que você me ligou? O seu hobby é TI. De fato, meu hobby é TI. Integro a Comissão de Direito, Comissão de Ciência e Tecnologia da Seccional também. É um hobby, né? Aqui o nosso colega que antecedeu falou da importância estratégica de tecnologia da informação. Então, esse hobby que eu tenho e que acabou me levando até uma pós-graduação na área de Direito e Tecnologia da Informação. E essa Comissão de Direito do Terceiro Setor, nós fomentamos a criação de um núcleo de estudo do terceiro setor, de Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, impactando no terceiro setor. Tá? Estou comentando isso porque durante a apresentação vocês até perceberão pitadas de direito, mas não só. Tá bom? Então é uma mistura de gestor que fui. Hoje eu atuo na consultoria exclusiva do terceiro setor, de segunda a domingo, 24 horas por dia, quando não estou dormindo. Então essa experiência, esse bate-papo que nós queremos aqui trocar com vocês, tá bom? Assim, é um tema denso, novo, então tem os desafios por ser dessa forma, tá bom? Tudo bem? Então, alguns combinados. O nome do seminário é Prestação de Contas do Terceiro Setor, fala sobre transparência, controle, responsabilidade social das entidades do terceiro setor. Então, nós já ouvimos, eu cheguei, não desde o início, né? Peguei o voo cedinho, mas cheguei aqui umas 10 e pouco, deu para ouvir os nossos colegas. Nós temos aqui já o impacto de tecnologia da informação, questão do e-social. Então, só aqui, né, tem, se você levar para o olhar do direito, eu tenho feito auditorias em departamento pessoal e núcleos de voluntariado.
Pessoal, é terrível. Não passou nenhum ainda, tá? Nenhum. Não consegui encontrar nenhum. Espero. É termo de adesão de voluntariado sem assinar. O pessoal usa aquele branquinho, né, para pagar as rasuras. Aí tem rasura, tem data, sem data. Aquela planilha de valoração do custo também, ninguém se entende. Tá? Assim é uma loucura. Então não passou. Sem falar das não conformidades trabalhistas também, não é assim? Tá? Então você vê coisas. O que eu mais escuto no terceiro setor, até reclamava já no almoço, mas sempre foi assim, por que você quer mudar? Não quero mudar nada, estou dizendo, o direito não agasalha, não atende a isso que você pensa, então é muito achismo. Aí eu apresento muita cautela, né, uma certa educação, bem polidamente, olha, está aqui, a legislação diz isso. Depois você faz o que você quiser, não é problema meu, né? Nosso palestrante anterior deu esse alerta, tá? Então eu tenho observado no âmbito do direito do trabalho algo terrível. Eu escuto coisas assim, eu estou fazendo bem. Esse negócio de Constituição Federal, CLT, lei de voluntariado, isso não é para nós, isso é para a empresa, para a entidade grande. Eu sou pobre, mas sou limpinho e estou fazendo bem, não preciso observar a lei. Eu falo, olha, visita uma vara federal, não é assim? Que é a Justiça do Trabalho, é federal, onde tramitam as ações trabalhistas, né? Fala assim, assista umas 3, 4 ações trabalhistas, depois você volta a conversar comigo, né? O pessoal normalmente fica um pouco irritado, mas você acaba avançando, quebrando esse paradigma. Acho que o desafio é isso, é quebrar o paradigma, em especial o estudo do direito e da própria contabilidade, não é assim? Nós temos aí um monte de paradigmas, então superado o paradigma fica fácil, né? Além do paradigma, você tem que romper também o medo, não é assim? Tem o medo que mata e o medo que paralisa. Então o medo de estudar uma lei, o medo de conhecer contabilidade, vai com medo mesmo. Estuda, não é assim? Então, se nós quebrarmos os paradigmas e vencermos os medos, fica fácil. E montem também, constituam equipes multidisciplinares. O terceiro setor, aliás, é o que eu adoro no terceiro setor, né? Existe conhecimento contábil, de direito, de gestão, né? Assim, captação de recursos, de estatuto, de regimento interno, gestão de pessoas, gestão financeira. É uma delícia. Quem não tem essa competência ou essa habilidade, tome uma atitude, mude e vá para o primeiro setor ou para o segundo, né? Não tem que deixar, mas sim, competência, habilidade e atitude. Se você não tem, vai para outro setor. Aliás, o que eu adoro no terceiro setor, ele ser multidisciplinar. Os desafios são todos os dias, né? Chego de manhã assim, o que temos para hoje, né? Ontem eu estava analisando a parte de formulário de concessão de bolsas, né? Que tem de paradigma um negócio assim violento, tá? Então, interagindo com várias equipes, detectaram algumas fragilidades, que nós vamos comentar aqui, tá? E depois sim puxar a análise da 1319 com as alterações da 13204, e se der tempo, o decreto 8726 de 2016, né? Decora o número? Não, você não decora nada, né? Não é para decorar, isso é outro paradigma no direito. Eu preciso decorar tudo? Nada, absolutamente nada, você tem que entender. E com o uso você acaba, aspas, decorando, não é assim? Tá? Então vamos lá. Em relação ao SPED, os colegas já apresentaram a importância desse tema. Você tem que se preparar, tem que se organizar, combater as suas fragilidades, aí uma visão já de administração em relação a planejamento estratégico, não é assim? Controles internos, acabamos de receber aqui uma palestra magna sobre esse tema. Os controles internos, se você não cuidar deles, imagine o seu plano de ação ou a prestação de contas com marco regulatório. Naufragou, afundou. E quando naufraga ou afunda, eventualmente você terá aí alguns crimes, né? Probidade, vai ter contas com ressalva, pode atacar o seu patrimônio, começa a complicar, não é assim? Quando você... Aliás, o direito não socorre aos que dormem. Sabiam disso? O direito não socorre aos que dormem. O juizão está lá esperando. Se você não bater na porta dele, não acontece nada. E às vezes quem bate na porta é o Ministério Público, não é assim? Ou um associado que está infeliz com você. Tem aquela famosa Assembleia Fantasma, né? Assina a lista de presença que não estava presente. Aqui ninguém faz isso, claro, com certeza não. Em São Paulo, chega até o mês de abril, o número de motoboys na cidade aumenta tremendamente. Porque aquele livro preto fica passeando na cidade toda para coletar a assinatura dos não presentes.
Porque senão não dá quórum, né? Gente, isso é fraude, é crime. Nós do direito abominamos isso porque expõe toda a organização. Basta um associado insatisfeito, o que ele faz? Vai no Ministério Público e provoca uma representação, não é isso? O que o promotor faz? Oficia a entidade, pede a ata e o estatuto, não é assim? Fecha o olho e oficia qualquer um que ele apontar ali. E manda, me chama lá no gabinete. O senhor estava na última assembleia? Que assembleia? Mas o senhor não estava presente? Aqui diz que a lista... não, o senhor sabe, aqui né, veio lá o motoboy, estou trabalhando muito, e alguém lá está digitando tudo, né? O que aconteceu? Acabou de confessar um crime. Ele fecha o olho e chama o segundo. Depois ele chama quem? Quem é o que é representativo e passivamente? A organização, a associação, a fundação? Aquele moço, né, chamado presidente, né? E aí, o que ele vai falar lá? Estou dando um exemplo, tá? Então tem que tomar cuidado, porque o direito, ele é meio formal. Bom, e quando você fala em prestação de contas, eu lembrei desse lema popular, né? É a hora da onça beber água. É famosa essa frase, né? Até recentemente assim, a hora da onça beber água, né? Então, na hora da prestação de contas, é a hora da onça beber água. Se você não cuidou dos seus controles internos, da gestão dos seus processos, quem dirá com o marco regulatório das organizações da sociedade civil? Não vai dar certo. Ok? Então, você tem passos anteriores, se fizer tudo direitinho, planejado, tranquilo. Não será a hora da onça beber água. Aliás, o que significa isso? É um momento difícil, tenso, que exige uma solução imediata. Normalmente o gestor do terceiro setor falou em prestar conta, dá aquele frio na barriga, né? Será que mandaram a documentação? Será que o meu contador contabilizou? Será que vai dar tempo? Agora, também não pode o profissional da contabilidade receber aquela sacolinha, né, do supermercado, não é assim? Aquele monte de documento fora de ordem, de 3 projetos, aquele recibão azul, né? Que não identifica, né, senhor? Eu estou contando a realidade, né? Aquele recibão azul, né? Sem data, sem assinatura, não identifica quem prestou o serviço, não é assim? O valor está meio rasuradinho, porque teve que arredondar, não é assim? Era 49, pagou 50, não tinha troco, você fez lá uma ressalva, né? Tá valendo. E depois o chato, né, do contador, não é assim? O cara do financeiro, não, mas por quê? Não. O importante é que eu paguei 49, né? Eu paguei 50, enfim. Então, essa realidade, tenta explicar isso, olha, não atende à formalidade. E às vezes, uma série desses documentos contamina toda a contabilidade e a prestação de contas. E com o SPED, vai ser uma delícia, né? O fiscal nem precisa ir lá. Ele vai receber assim, o famoso arquivão lá no computador dele, é o Big Brother, tá? E lembrando que a Receita, o Leão, ele recebeu 2 amigos, não é assim? O Leão da Receita, está meio cansadão, recebeu 2 amigos. Um é o hardware, a máquina, chama-se Tiranossauro Rex. Quem não lembra é aquele da boca grande, braço curtinho. Então esse é o supercomputador da Receita, T-Rex. E o software, quem não sabe o que é software, é aquilo que você xinga, porque você não consegue chutar quando não funciona. Tá? Hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. Não é assim? Quando não funciona o teu sistema, já que esse sistema não funciona, você xinga porque não consegue chutar. Então, chama-se Arpia. E eu ouvi uma nota recentemente, estou falando da Receita agora, que são meus amigos, tá? O que acontece? Contrataram 100 auditores que ficam monitorando as redes sociais. Já ouviram falar nisso? Né? Quem ostenta a riqueza e está escondendo aí patrimônio, não é assim? Tem gente lá no Face olhando, cadê essa lanchinha aqui, né? Não está batendo, é claro, normalmente é objeto de uma denúncia, tá? Então fica essa foto ostentação, tem que tomar cuidado, né? Assim, tem que declarar direitinho, até porque, segundo o direito constitucional, nós abrimos mão da nossa liberdade, do nosso patrimônio, para que o Estado promova o nosso bem, não é assim? O bem-estar. Não é isso? Tá? Então nós temos que acreditar que os impostos são para o nosso bem-estar. Se estão aplicando mal, é outra história, porque nós não monitoramos. Aliás, o CRC tem apoiado a criação dos observatórios sociais. Tá? Em São Paulo nós criamos, da cidade de São Paulo, é uma associação, portanto integra o terceiro setor,
o Conselho Federal de Contabilidade incentiva o programa de voluntariado da classe contábil, e um dos eixos é a criação de observatórios sociais, exatamente para monitorar o gasto dos nossos impostos, não é assim? Tá? Então, o terceiro setor está indo nessa linha também, que nós chamamos de controle social. Tudo bem? Estão vendo a conexão? Interessante? Então, nós temos que pagar os impostos ou os tributos, não é assim? Tem diferença entre impostos e tributos, mas não é aqui, não falaremos hoje em direito tributário. Bom, voltando então, que esse momento tenso, você se organize, você conheça o direito, em especial a lei que nós faremos referência, para evitar essas confusões e não passar por isso, né? Na hora da onça beber água, esse momento tenso, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes ela vai beber água e vai te engolir, né? Porque você não se organizou, não é assim? Tá? Você tem que se organizar. Bom, aqui uma reflexão muito rápida sobre o modelo SWOT, planejamento estratégico. Eu tenho detectado no terceiro setor quais seriam os pontos fracos, tá? Assim, das consultorias, das análises, eu tenho detectado um exemplo, não listei todas aqui, senão a lista seria grande, tá? Mas normalmente você encontra uma não conformidade ou uma gestão não tão eficaz de arquivos, gestão de arquivos. A lei fala que você tem que guardar 10 anos o arquivo, não é assim? Como anda nosso arquivo, né? Ó, amanhã é quinta-feira, não é assim? Chega na sua organização, pede o documento. Se levar mais do que 3 minutos, você está ali, ponto fraco, não é assim? Certo? Ó, faça um teste, né? Nosso auditor aqui diz, faça um teste. Então, a gestão do arquivo, a lei fala que você tem que manter a guarda dos seus arquivos originais por 10 anos. Né? 2016, ó, 2026. Será que eu tenho condição? Como é que anda hoje, né? Ah, essa lei é muito difícil, não. Você tem fragilidades na gestão. Outra questão. Opa, deixa eu fazer aqui. Gestão contábil. Normalmente, quando me acionam, fala, dá uma olhadinha, né? Eu recebo muito assim nos seus colegas da área, dá uma olhadinha, né? Assim, dá uma olhadinha, né? Você fala, mas como dar uma olhadinha, né? Não, dá uma olhadinha que eu tenho uma situação urgente. Dá uma olhadinha, né? Me manda o estatuto, a ata, e agora eu peço as demonstrações contábeis. Senhores, não passou uma também, tá? O pessoal desconhece a resolução do CFC, carimba às vezes lá como lucro, tá? A nota explicativa não tem. Aí eu posso contar vários casos, né? Um presidente da associação, que é profissional da contabilidade, que atua no primeiro setor, aí me nomearam, né? Eu tenho assim, eu sou muito chamado para ser conselheiro fiscal. Vocês não têm ideia, não façam isso. Assim, então são relatórios de 160, 170 itens, quando eu atuo, né? Às vezes são 6, só aparece eu, né? Eu peço uma olhadinha, não passou um também, tá? Quando eu fui, aliás, eu sou destituído do Conselho Fiscal com uma facilidade, vocês não têm ideia. E eu recebi, que é um órgão, né, de controle, mais um colega aqui também. O pessoal pergunta, mas como? É só assinar. O motoboy está passando aí para assinar um parecer. Mas eu nem vi a contabilidade. Não, mas é só dar uma assinadazinha. Né? Então, quando vira inha, alguma coisa pequenininha assim, é que não vai ser bom para você. Tá? Aí eu olho, a assembleia daqui meia hora. Problema teu, né? Ah, então não vou fazer a assembleia? Não sei, é problema teu. Eu quero ver as contas, senão não tem parecer. E não negocio, tá? Não tem negociação nisso, porque você tem uma responsabilidade pessoal e técnica. E eu, como advogado, eu não tenho nem defesa. Imagina, senhor juiz, desculpe, eu não sabia, não tinha conhecimento dessa licitude. Ok? Ó, estou dando algumas afirmações, mas não são para vocês. Financeiro. Nossa, aí daria um livro aqui, né? Não conformidades financeiras, não é assim? Recibão azul, aquele orçamento que nunca tem, não é assim? Aí, a parte contábil fazendo a parte de pagamento, sem segregar as funções. Enfim, é uma delícia, né? Aqui tem o caso daquele presidente que retirava, ia lá na tesouraria, sacava o dinheiro, pagava o condomínio e devolvia no primeiro dia útil do mês seguinte. Aí o pessoal fala, mas não pode. Não, mas eu devolvi. Ah, mas e o rastro que ficou, né? Mas não houve prejuízo? Não, como não houve prejuízo, né? Explica essa situação, tá? Porque você tem o artigo 50 do Código Civil que fala de desvio de finalidade e uma das modalidades é confusão patrimonial, que pode atacar os bens
despersonalizando a pessoa jurídica. E aquela lista que a gente chama de ata de eleição da diretoria, quais são os dados que nós temos lá? Que a lei também fala: nome, RG, CPF, endereço com CEP, não é assim? Olha só. Então, numa execução, se a organização da sociedade civil não tiver patrimônio, o que acontece? Por força do artigo 50, se houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ataca o patrimônio da pessoa física, os dirigentes. Olha o caminho todo, que é muito comum escutar assim também: não, mas a entidade não tem patrimônio, vai ganhar, mas não vai receber. Ele fala: vai atacar seu patrimônio. Não, aí não, né? Aí normalmente nessa hora eu escuto assim: mas eu só emprestei nome, não dava para compor a diretoria. E quem já não viu aquela organização que tem 60, 70, 80 diretores? Né? Quer dizer, aquele monte de diretor que nem sabe o risco que ele está correndo e só dei o nome, eu nem vou na organização, olha o risco aí. Entendeu? Então uma reforma estatutária vai bem protegendo o patrimônio, as pessoas não sabem, né, dessa situação. Bom, avançando. Outro item: tecnologia da informação e comunicação. Aí é um capítulo à parte, né? Você chega lá na estação, o que você encontra? Aquele post-it, não é assim? Aquele amarelinho. O que está escrito lá? Tem todas as senhas, até do certificado digital. Não é assim? Não é? Ou então tem um caderninho, né, que é público, né? As senhas do banco. Gente, como é que vai funcionar isso, né? Certo? Bom, vamos seguir aqui. Pessoas, gestão de pessoas. Aí um capítulo à parte. A nova lei, ela diz que os custos indiretos de encargos eu posso também inserir no plano de trabalho. Ok? Então, agora, eu tenho observado como gestão de pessoas ou de pessoal, aí tem vários casos, né? As pessoas estão tecnopatas. Eu sou tecnopata, eu mau uso de tecnologia da informação. Então, não é raro numa organização com 50 pessoas, usando a lei estatística de Pareto, 20 são tecnopatas. Não trabalham, só ficam plugadas. Né? Aí peguei uma que cuidava de certificação, ficava 8 horas dedicadas ao Facebook dela, ganhando 5 mil por mês CLT. Como é que faz, né? Então, gestão de pessoas é algo complicado. Então, se não houver uma eficaz gestão de pessoas, o novo marco regulatório também não vai dar. Você tem que prestar contas, tem uma série de cuidados. Se não cuida do peopleware, né? Eu falei do hardware, do software, o mais importante são as pessoas, peopleware, para prestar contas, para fazer um bom plano de trabalho, que a lei vai exigir um pouquinho mais nesse sentido, na prestação de contas, tá? Então se ocupe do peopleware, tá? Esse na minha opinião, o segredo. Bom, relatório de atividades. Aí é um capítulo à parte, né? A nova lei também vai exigir. Como é que funciona hoje um relatório de atividades? A área de assistência social pega do ano passado, atualiza lá os dados, vai para a área financeira, atualiza os dados financeiros, né? Aí vai para o contador, atualiza os dados que interessam, editar, copiar, colar, de vez em quando cola errado. Aí eu recebo assim: Cláudio, dá uma olhadinha. Normalmente assim, o prazo é amanhã. Né? Você recebe, fala: desculpe, não vai dar para dar uma olhadinha, só tem 50, 60, 80, 100 páginas. Então vou precisar no mínimo de umas 3 horas para dar uma olhadinha, né? Aí eu pergunto: mas você tem certeza que quer que eu dê uma olhadinha? Porque eu acho que você vai perder o prazo. Eu nem vi ainda, eu já aviso com antecedência. Não, é importante. Tá bom, eu dou uma olhadinha. Normalmente eu falo: desculpe, parei na página 10, está totalmente, não faz sentido nenhum. As pessoas não conseguem escrever os serviços tipificados, tá? Porque não leram a legislação também, né, da assistência social. Lê o negócio de estar copiar colar. Você escreve para entregar alguma coisa, tá? Qualidade zero. Eu falo: então vamos construir um negócio aqui mais. Aí você começa a desenhar um relatório à luz das resoluções, no caso do Conselho Municipal de Assistência Social, São Paulo é 528/2011, que nem leram. Aí de 60 páginas, né, vira aí um relatório razoável de 10, 15, nossa, todo mundo, depois que você faz esse trabalho, que toma aí umas 5 ou 6 sessões, todo mundo fala: nossa, agora eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Né? O que é programa, serviço, nossa, estou entendendo, por que nunca fizeram isso? Não sei, eu cheguei agora, né? Estou tentando ajudar, tá? Então, imagine apresentar um plano de trabalho à luz da nova lei, que você nem entende o que você escreveu, e vai assinar, falar que vai cumprir, como é que fica, né?
cai na hora da onça beber água. Okay? Aí volta, vira um momento tenso. Tá? Bom, controles internos, nosso colega já avançou, já esclareceu muito importante. Desconhecimento da legislação. Gente, o desconhecimento da legislação não desobriga o cumprimento. Tem uma lei que fala isso, tá? Certo? Eu vou mostrar essa lei. O fato de não conhecer o marco regulatório das organizações da civil, a lei de voluntariado, ou a 1201, ou o decreto 8242, ou a resolução 109, ou a 27, ou a ITG 2002, ó. Ai meu Deus, já fiquei com medo agora, né? Já cansei. Olha, já cansei, e hoje nem é sexta-feira ainda, tá? Mas o fato de não conhecer a legislação não desobriga o seu cumprimento. E tem uma lei que fala sobre isso. Então é importante, né, montar uma equipe, constituir uma equipe multidisciplinar e avançar nesses estudos, de preferência, né, com assessoria do profissional pertinente, assistente social, contador, auditor, advogado. E se não tem ninguém, vão vocês, tá? Não pode dizer, não sabia, não fiz por isso, tá? Bom, captação de recursos também é outra coisa crítica no terceiro setor. Uma carência enorme de recursos porque não planeja. E fica aí, você me dá um dinheiro aí que eu estou cuidando de criança, adolescente e idoso. Você fala, cadê a ata da eleição? Não conseguimos, né? Não teve assembleia, está atrasada há 3 anos a diretoria. Cadê o estatuto? Nós estamos revisando o último Código Civil. Aí você fala, mas cadê o relatório de atividades? Não teve tempo de fazer. O problema não é falta de captar recursos, é que você está totalmente desorganizado, tá? E eu estou participando atualmente numa comissão de avaliação de investimento social. A resolução 27 permite, quem tem recursos pode aportar financeiramente para outras organizações. Ó, legal isso, né? Sim, doação de dinheiro, eu estou falando. Recebemos nesse projeto, que era bem restrito, 50 projetos. Passaram 20 na primeira leva, 30 não sabem nem escrever projeto. Certo? Aí teve um doido lá que pediu 400 mil reais. Aí você lê e fala, gente, onde tirou isso, né? Ele acha que vai arrancar o cheque de 400 mil, nem sabe escrever um projeto. Então estudar também como elaborar projetos. Porque além de elaborar projetos, depois tem a fase da prestação de contas, tá? Que é um momento crítico que eu fiz referência aqui. Bom, a nova lei, ela fala também que é possível, independente de qualquer certificação, você receber benefício fiscal. Para quem detinha a qualificação de OCIP e de utilidade pública federal, recebia 2%, não é assim? Quem tinha utilidade pública federal. Então, hoje, o que fez a lei? Não preciso nem um título mais, nem uma certificação para pretender, né, receber 2% da receita bruta de empresas de lucro real. Pode ser uma oportunidade, não é isso? Não precisa ter mais utilidade pública federal, nem qualificação do OCIP, que era exigência antes dessa lei. Tá? Infelizmente a Receita Federal não atualizou ainda esse mecanismo, tá? Eu conversei com um dos auditores, eles estão revendo essa questão. Tem todo o procedimento que tinha como base a qualificação de OCIP e a utilidade pública federal, tá? Mas fiquem atentos, é uma oportunidade, certo? Essa lei trouxe uma oportunidade. Outra oportunidade que a lei trouxe é a possibilidade de atuação em rede. Então precisa entender, dar uma olhadinha no que é isso, atuação em rede, tá? É uma possibilidade também. Então nós estamos falando aqui, no âmbito interno você tem pontos fortes e pontos fracos. No âmbito externo você encontra as ameaças e oportunidades, tá? Eu estou tentando fazer o link da lei, do terceiro setor e planejamento estratégico. Tudo bem? Tá? Então nessa visão panorâmica que nós comentamos há pouco, tá? Mas assim, já estou, né, dando algumas dicas aqui, fazendo a conexão com a lei, tá? Vamos seguir. Bom, e para ter sucesso, né? Como é que eu tenho sucesso? Vou falar como ter sucesso, aí se você não está utilizando isso, você deve estar avaliando um insucesso, tá? Então vale o efeito contrário. Para ter sucesso, segundo esse autor, eu preciso fazer com paixão o que faço. É a cara do terceiro setor, não é assim? Alguém acorda segunda-feira de manhã, agora eu vou para a ONG, né? Ah, você é infeliz lá. Não é assim, né? Você vai para vencer a dificuldade de captação, você vai forte. Assim, e o contador também se fala para ele, assim, profissional de contabilidade. Eu preciso ter compromisso, empenho? Tenho. Prazo principalmente, não é assim? Sobra também o profissional da contabilidade, né? Aqueles prazos todos que ficam normalmente para sexta-feira depois do almoço, né? O pessoal manda
aquela sacola da sexta-feira, dizendo, ó, segunda-feira eu tenho que prestar contas. Pronto, acabou o seu final de semana, né? Se for domingo, dia dos namorados, ó, direito de família vem logo, né? Certo? Bom, precisa ter energia? Precisa ter energia, tá? Se você não tiver energia, não consegue fazer o que tem que fazer. Os desafios são múltiplos, não é assim? Tá? Preciso ter rede de contatos? Preciso. Qual é a ferramenta? Todo encontro traga o seu cartão de visita. Não é assim? Pode ser tímido quem está no terceiro setor. Tem que dar cartão aqui. Peraí, você já recebeu bens aprendidos da Receita Federal? Já. Como é que faz? Não é assim que a gente aprende? Como é que você aprende? Tem duas formas. Lendo ou interagindo com pessoas. Alguém sabe mais uma outra forma de aprender? Ainda não tem um USB aqui que você... Né? Interagindo com pessoas ou lendo. E quando você está lendo, você está interagindo com pessoas. Portanto, você aprende quando interage com pessoas. Então, quanto mais pessoas você interagir, mais você aprende. De preferência de várias áreas, não é assim? Legal, né? Ó, estamos aí em outro campo agora, andragogia, tá? Bom, agora o que nos interessa aqui? Eu preciso ter conhecimento. O gestor do terceiro setor, ou profissional que atua no terceiro setor, precisa conhecer várias coisas. Administração, faz sentido? Como fazer um plano de ação? Tem que saber. 5W2H. Porque eu vejo de pessoas com um monte de sonhos, e você fala, muito bem, você tem o sonho de fazer tal coisa. Quais são os passos? Como assim, quais são os passos? Está tudo aqui, pronto, já não vai funcionar. Certo? Então, faz uma planilhona, o que, quem, quando, porquê, quanto, não é assim? Normalmente dá zero no quem, né? Porque todo mundo sabe tudo que tem que fazer, não escreveu, mas vai passar a escrever depois dessa planilha. Aí na hora do quem, não, isso vai dar trabalho, eu vou ter que varar a noite aqui. Aí, né? O quem fica 5W2H, certo? Bom, direito, eu sou suspeito para falar, né? Certo? Sou suspeito. Contabilidade, auditoria, finanças, TI e mais um montão de coisas, certo? Vamos lá. Posso ignorar a lei? O que vocês acham? Não? Quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Ó, tem menos, hein? Está diminuindo, hein? Quem não é casado? Já está. Quem já descasou, né? Não precisa, ó, pessoal, Então, todos os três conhecem os 5 deveres conjugais? À luz do Código Civil? Quem conhece? O artigo 1566, que fala dos deveres conjugais. Gente, nenhum. Olha, depois reclama, vai lá para a vara da família, né? Começa a reclamar, quer discutir a relação, mas o direito diz, são 5 deveres conjugais. Quem tiver curioso, vê depois. Artigo 1566 do Código Civil, Lei 10.406/2002. E não vou falar, certo? Não vou falar. Então são 5 deveres conjugais. Estou provando por A mais B, né? Agora, para propor uma ação de separação judicial, o advogado de uma das partes vai alegar em juízo: fulana não vem cumprindo os seus deveres conjugais. Em relação ao inciso primeiro, a lei diz isso, a pessoa faz isso. Portanto, torna a minha vida insuportável. Juiz, determina a ruptura da sociedade conjugal. Assim funciona. Certo? Então, se eu não conheço os deveres conjugais, meu preferido é o segundo, inciso 2. Tá? Depois consultem aí é só para criar um clima aqui eu estou aqui provocando vocês, para que vocês entendam a força do direito. Direito é experiência humana. 600 anos antes de Cristo, em Roma, nasceu o direito. Por isso que as expressões são em língua latina. Nasceu em Roma. É experiência humana acumulada, é sabedoria. Então, quem se apaixona pelo direito fala: caramba, olha, eu estou entendendo aqui como é que funciona a vida em sociedade. Tá? Então, Código Civil 1566. Tá? Quem quiser essa palestra, eu tenho já também, encontro de noivos. Posso ignorar a lei? Não, não pode. Ó, a ninguém é dado alegar a ignorância da lei, certo? Em latim, lembra que eu falei? Ó, tá lá, certo? Eu não concordo com isso. Bom, então dá uma olhadinha na lei 4.657 de 42, que nasceu em Roma, né? Ó, e foi, na verdade é assim: Roma, Itália, Itália, Portugal, Portugal, Brasil.
Código de 1916, agora ele foi atualizado de 2002. Viu que legal? Ó, olha aqui fala a lei. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Ah, eu não li o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Eu não vou poder celebrar mais convênio, mas esse assunto é muito chato. Nem queria saber disso. Problema teu. Na hora que encerrar lá o convênio atual, você morre por falta de dinheiro. Certo? E agora, o que faz? Ah, não vou perguntar aos universitários. Gente, eu preciso achar alguém que saiba da lei. Já era, tá bom. Você tem providência, você tem que elaborar um plano de ação. Já está atrasado. Já está atrasado. Certo? Gostaram dessa? A lei que fala que não pode desconhecer a lei? Chique, né? Então vai ler hoje o 1566, vai chegar em casa, amor, está aqui os meus direitos. Cuidado, use com carinho isso, hein? Senão vai complicar o negócio. Cuidado. Achou? O colega achou? Bom. E no terceiro setor? Outro princípio. Onde está o homem? Aliás, onde está o homem está a sociedade. Não é assim? Nós não estamos aqui em assembleia. E aonde está a sociedade está o direito. Então aqui, ó, eu consigo enxergar uma série de relações jurídicas em ação. Eu não posso atacar sua honra, você não pode atacar minha honra. Nós estamos aqui utilizando o espaço. Provavelmente houve uma sessão verbal escrita. Vocês celebraram um contrato de transporte, né? Que veio do sistema. Olha quantas relações jurídicas estão em vigência. Então é como se o advogado tivesse um óculos, ele coloca assim, né? Aí ele começa, no artigo 50 que eu já falei, tem um artigo 186 também do Código Civil. Aquele que causar prejuízo a outra é obrigado a reparar da medida do prejuízo causado. Artigo 186. Olha só, responsabilidade civil. Você tem alguém, um voluntário na sua organização, dá um tijolo na testa dele, e aí? Você responde ou não responde? Ó, responde, né? Viram que interessante? Permitir que alguém assine a lista de presença sem estar presente, ó, viram que legal? O direito é assim. Você nem sabe, ele está lá regulando as relações, tá? Bom, no terceiro setor, então, é uma delícia, ó. Estatuto sofre influência da legislação? Aliás, o que o pessoal adora, né? Dos conselhos em especial, não é assim? Todo mundo quer mexer no nosso estatuto, não é assim? É um tal de mexe no meu estatuto. Eu já recebi pedidos assim: Cláudio, dá para mexer no meu estatuto? Ó, eu fui na repartição tal pedindo para alterar meu estatuto, eu tenho que apresentar segunda-feira. Fala, não, tem que fazer uma assembleia. Então, mas eu faço o edital, né, de convocação, a gente faz retroativo, né? Olha, me chamando para cometer um crime, gente. Assim, o que vocês acham? Não vai dar, né? Não, eu faço com data retroativa, aí o pessoal assina, né? Eu falo, não, mas por que você vai me dar isso? Porque a repartição mandou, eu tenho que levar, né? Não, mas espera aí, isso aqui está mexendo em algo muito sério, na governança da instituição, nas suas finalidades estatutárias. A própria lei, inclusive, ela fala, tem lá 2 incisos que você deve analisar se tem atualizado o seu estatuto ou não, se você estiver obrigado, se você pretender firmar termo de colaboração ou de fomento, tá? Então essa é uma reflexão que você tem que ter, tá? Então adoram mexer no nosso estatuto. Aí vira o Frankenstein também, né? Assim, todo mundo quer mexer no nosso estatuto. E tem organização que não quer mexer, porque lá, às vezes você tem o DONG, né? Que é o dono da ONG, né? Já ouviram falar? Não muda nada, né? Ele ajudou a fundar, constituiu, criou. Você fala, olha, tem que modernizar o estatuto aqui, à luz do Código Civil, né? A legislação, público-alvo da assistência social. Fala, não é negativo. É o DONG, né? O dono da ONG, né? Não deixa fazer nada. Ele vai morrer com ele, aquela organização, porque engessou, né? O ambiente externo que nós vimos, ele muda, você tem que se adaptar, não é isso? Bom, contabilidade, já falamos, projetos, enfim, não vou cansar aqui com vocês, ó, auditoria, né? O auditor, meu amigo, que é o professor da PUC, eu perguntei para ele, mas me diga as normas aplicáveis na auditoria do terceiro setor. Eu juro que você quer saber o que quer. Eu vou te falar por medida. 25 centímetros. Eu falei, meu Deus do céu, não vou ler isso, né? Aí tive que ler um pouquinho para fazer o exame de suficiência, tá? Do CSC. Mas, ó, mais do que isso, eu acho. Tá? Mas, enfim. Gestão jurídica já foi. Olha aqui, para quem tem dúvida, segundo a GV, nós tínhamos 458
2004 e 70 projetos de lei. Tá? Eu estou desde 12 de janeiro de 2004 estudando, não consegui esgotar todas, tá? Não consegui ainda. Bom, e aqui nós temos um princípio da legislação que é muito importante você entender. O sistema jurídico brasileiro ele funciona assim: no ápice, lá em Simão, está a Constituição Federal. Então, qualquer demanda, qualquer discussão jurídica, verifiquem se não contraria ou se está de forma harmônica com a Constituição Federal. Eu já derrubei uma série de argumentos das leis inferiores à Constituição Federal, porque elas não respeitavam a Constituição Federal, tá? Então, é interessante conhecer esse sistema. Depois nós temos leis complementares e lei ordinária. O marco regulatório da Organização da Sociedade Civil é uma lei ordinária, teve um trâmite ordinário, no caso, na Câmara Federal. Ok? Então, entendendo esse princípio, você sempre olha e fala, bom, esse pedido, essa demanda está na Constituição Federal? A Constituição Federal não proíbe, aí você analisa a lei abaixo, tá? Normalmente, aí uma estatística minha, de 5 demandas, 2 ou 3 são totalmente inconstitucionais. Demandas são pedidos descabidos, diligências, tá? Normalmente, então, e a Constituição Federal, você tem lá no artigo 5º, direitos e garantias individuais, que nós não conhecemos, são mais de 60. Ninguém ingressa na sua casa, salvo existência de crime, flagrante delito, tá? Sua violência, a sua correspondência é inviolável, ninguém pode ser processado e preso sem o devido processo legal. Então, dê uma olhadinha no artigo 5º. Tem o direito de associação também, tá? A vedação de interferência estatal nas associações, ó, um direito básico nosso do terceiro setor que nós desconhecemos, tá? Então, dê uma olhadinha na Constituição Federal também. Esse autor é quem escreveu esse sistema que vale para nós, parte do sistema jurídico ocidental. Bom, para o terceiro setor, moleza, né? Tem que estudar a Constituição Federal, em especial o artigo 203, 150, 195, tá? Assim, tem que dar uma vasculhada. O desconhecimento da lei não desobriga o seu cumprimento. Se você não sabe, né? Vai começar pelo 1566 do Código Civil. Depois você vai no artigo 5º da Constituição Federal, né? Assim, ó, está ampliando aí, até domingo vai dar para ler aí uns 20, 30 artigos, certo? Do marco regulatório tem 180, não vou conseguir falar todos, mas falarei de alguns. Código Civil, já falei, é o Código do Cidadão, que o cidadão não lê, certo? Lá tem um contrato muito utilizado, que é o contrato de doação no terceiro setor. Nós não celebramos o contrato de doação? Celebramos, não é assim? Tá? Então tem uma parte só de contratos, contrato de doação. Então é um instrumento importante. Contrato comodado, como o marco regulatório fala, contrato de locação, contrato de compra e venda. Ó, então tem um capítulo todinho de contratos. Dá uma olhadinha, vale a pena. CLT, eu pulei aqui o Código Tributário Nacional. Aqui fala de imunidades e isenções, também é um capítulo muito importante. É uma lei de 66, tá? Existe, assim, o curso todinho de direito tributário aplicável ao terceiro setor. Não é foco nosso, tá? Mas é importante você ficar de olho, em especial em TCMD, depois transmissão, causa, morte e situação. No cruzamento de informações, quem recebe doação e não recolhe esse tributo, esse imposto, né, melhor dizendo, tem tido dificuldades, tá? Em São Paulo é 4%. Tá? Então, ITCMD, quem recebe doação, toma cuidado. Aí eu tenho que dizer outro caso, que é bem interessante na seara contábil. Uma organização, ela tem a matriz e a filial. Então, por alguma razão que eu estou tentando entender até agora, se eu tiro o xerox na filial, a matriz tem que mandar dinheiro para pagar essa... Eles confundem rateio de custo com transferência financeira. Tá? Aí tem a gestão orçamentária, que vai da matriz para a filial. Só que tem 5 filiais. Então é assim, quando eu cheguei e fui olhar a razão, eu falei, o que é isso aqui? Doação, né? Tem doação todo dia aqui, né? Estava preocupado com o TCMD. Então doação, na verdade não era doação. Então tinha documentos, doei da matriz para a filial 1, 50 mil. Doei da matriz para a filial outro, 100 mil. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Como assim? Você não está entendendo? É doação. Como doação? Doação, estou tirando do banco tal para o banco tal. Eu falei, mas é tudo da entidade, não posso doar para mim mesmo, está contra o Código Civil. Mas sempre foi assim, nós fazemos isso há 50 anos. Eu falei, mas ninguém viu isso? Não, eu falei, então, não faça isso, é transferência. Pronto, mas já estava carimbado, aí fui olhar os livros
diários anteriores, o que eu encontrei lá? Doação. Viram? Né? Ó, essa é a super dica para receita. Tá? Então, estou dando um exemplo prático, viu? Tudo bem? Agora, com a escrituração contábil digital, imagina quanto vai dar isso? Em São Paulo, acima de 50 mil, 4%. Tá? São valores assim, 100 mil, 200 mil, porque estão transferindo recursos para a filial fazer os pagamentos. Tá? Viu? Terrível, né? Normas esparsas, aqui é um universo muito grande, resoluções e portaria. Então, tem que entender esse sistema. Se eu interrompesse aqui agora, e você entendesse esse sistema, eu acho, na minha opinião, que teria valido o nosso grupo. Certo? Você vai começar a pensar juridicamente, a Constituição Federal, tal, peraí, isso não faz muito sentido. Se não fizer sentido, essa é outra dica. Se na tua cabeça você pensou, não fizer sentido, basta procurar a lei, porque direito é bom senso. É legal isso? E todos têm bom senso, né? Certo? Você fala, caramba, agora eu preciso encontrar a lei. Ficou jóia isso, né? Bacana, né? Alguns vão ter vontade até de fazer direito, viu? Bom, vamos lá. Mas tem que fazer contabilidade, quem não fez também. Bom, terceiro setor. Agora, o que nós temos? Ingressando no mundo jurídico, a 13.019/2014, com as alterações da 13.204/2015. Eu recomendo, quem não está acostumado, a pesquisar sempre no planalto.gov.br. Como as leis mudam muito, você acaba se atrapalhando. E eu já peguei defesas na esfera trabalhista, advogados citando leis revogadas. Tá mal, né, gente? Aí ficou delícia, né? Fazer a contestação, né? Tá? Então, planalto.gov.br, descobri mais um uso para o Planalto, certo? Você coloca o número da lei e coloca o ano. E lá, se você observar no planalto.gov.br, as leis estão organizadas de acordo com aquela pirâmide ali, ó, Constituição Federal, Lei Complementar, Decreto. Ó, que legal, né? Então, o site do Planalto.gov lembra um pouquinho a pirâmide de Kelsen, que é aquela pirâmide que fala da hierarquia das normas. Olha que legal, tá? Tanto é que essa lei 13.019, ela tinha 3 ou 4 inconstitucionalidades. Houve um movimento muito grande, nasceu em São Paulo, foram revogados 4 ou 5 artigos. Um deles era o regulamento de compras, tá? Quer dizer, a gente já esqueceu, mas houve toda uma luta da sociedade civil para revogar 4 artigos dessa lei, que não tem mais, tá? Regulamento de compras, despersonalização, abrir livros do seu fornecedor sem processo legal, responsabilidade solidária do dirigente sem processo legal. Esse movimento nasceu em São Paulo, na UAB, junto com a Associação Comercial e outros atores também, não só de São Paulo. Então esses artigos foram revogados na lei, tá? Estou falando porque a força da sociedade civil, que nós já sabemos, já aprendemos isso, é possível aperfeiçoar o marco jurídico. Ok? Então, essa lei não gostei, então vamos fazer um projeto de lei para revogar aquele artigo ou a própria lei, tá bom? Bom, vamos lá. Sim. Então, olha só que interessante. A 13.19 está aqui, é uma lei ordinária. Depois nós temos, agora recentemente, o decreto 8.726 de 2016. Eu foquei a apresentação na lei. Eu não tenho condição hoje, pelo tempo, de falar das duas, tá? Então, a única referência que eu faço ao decreto é leio o decreto e comece a comparar com a lei, tá? Assim, não alterou muita coisa. O decreto deve complementar a lei. E quem de nós já não viu um decreto inovando a lei da lei? É uma inconstitucionalidade. Quem vai suscitar isso? A organização, a OAB, o CRC, enfim, pode suscitar isso no STF, que é o guardião da Constituição Federal, não é assim? No STF, tá? Bom, vamos lá. Agora eu fiquei animado, agora eu vou estudar toda a legislação do terceiro setor, agora já gostei do negócio, já perdi o medo de estudar a legislação, me empolguei, vou me matricular amanhã no curso de Direito, assim, já vi o 1566, bom, olha aqui, Constituição Federal, Código Civil, já falei, Código Penal tem também, tá? Tem o 148A, apropriação indébita previdenciária, se retém do funcionário, se torna depositário, aí entre comprar
a comida, né, porque não captou recurso, porque faltou gestão, você compra comida, aquilo que você reteve da folha, você não recolheu, então se tornou criminoso, 148A, Código Penal. Oh, meu Deus, né? É difícil, né? Ok? E depois, quando dá errado, o que acontece? É mais ou menos assim, a citação chega no endereço da organização, aí o gestor, né, ou o secretário do gestor, o que ele faz? Vem a citação, o que ele faz? Põe no envelope, parece que pega fogo, né, no papel, manda para quem? Profissional da contabilidade. Recebe ele, ó, isso não é comigo. Eu avisei que não ia dar muito bem. Aí tem que achar um advogado, não é assim? Aí a discussão seguinte, pô, vou ter que pagar, né? Aí tem que pagar, claro, tá certo? Bom, então, aqui tem a apropriação indireta previdenciária. Aí tem a lei de registros públicos. É aquela lei que o cartório tem que observar, de pessoa jurídica, para registrar os nossos documentos, não é assim? Ata, estatuto, né? Aqui eu sei que no Rio de Janeiro ninguém tem dificuldade para registrar nada disso, né? São Paulo, a última que aconteceu, eu gosto de citar os casos, tá? Nós fizemos uma alteração estatutária, mandamos para o cartório, o estatuto e a ata, né? E a lista de presença dos presentes. E lá nós inovamos, nós colocamos no estatuto a possibilidade de participação de alguns associados em alguns assuntos, participação virtual, votação por e-mail. Então dá quórum de 90%, 95%, usando a tecnologia, reformando o estatuto para garantir legitimidade às decisões. Ninguém veda, o que a lei não veda você pode. Ninguém me falou isso. O problema é de vocês, eu já fiz, estou fazendo, tá? Então, aliás, foi minha tese de Direito e Tecnologia da Informação, pós-graduação. Mas não é o tema de hoje. Então, o que acontece? Você tem essa lei que estipula isso. E esse cartório deu exigência. Não vou falar o cartório, por questão ética. Disse assim, ó, definimos o registro da ata do estatuto porque o senhor não mandou o plano de ação, nem o relatório de atividades, nem as demonstrações contábeis. Escutei isso, né? Veio no papel de exigência. Eu liguei e falei, eu quero falar com o doutor, não entendi bem, aqui o senhor não fundamentou, porque o advogado sempre fala assim, qual é o fundamento jurídico para você não registrar? Tem que dizer artigo tal, lei tal, etc. Ó, outra dica, né? Então, se não tem fundamento jurídico, eu não consigo me defender. Aí ele falou, não, é uma norma da corregedoria, é lá embaixo da pirâmide. Eu falei, desculpe a minha ignorância, eu estou desatualizado, não consigo acompanhar tudo. O senhor pode me dar um número em um ano? Eu vou ver se eu acho. Então, mas o senhor não escreveu aqui, né? Aí vem a palavrinha mágica. Será que eu devo procurar o corregedor de cartórios? Tem um juizão, né? Tem um juizão que toma conta dos cartórios, protesta, não é assim? Não, doutor, eu vou ver se eu localizo. Momentinho. Eu devia estar pensando, né? Doutor, é o seguinte, não tem essa norma. Falei, portanto, é legal o senhor está pedindo. Eu não posso falar assim. Mas de onde nasceu essa exigência? Relatório de atividades, plano de ação, demonstrações contábeis para registrar um estatuto de ata. Sabe o que é? Numa reuniãozinha dos cartórios, tomando café, nós decidimos que é bom, pelo princípio da publicidade, exigir das associações o relatório de atividades, o plano de ação, as demonstrações contábeis. Eu falei, e eu vou ter que... Me diga uma coisa, você cobra aí para registrar por página, não é assim? Você sabe quantas páginas você está falando aqui? São umas 100, no mínimo. Mas vai ser bom, né? Então você escuta, vai ser bom para você, você já fica... Que nem ligação de telemarketing, né? Compra um plano, vai ser bom para você. O movimento é esse corporal, você faz assim, tá? Estou dando um exemplo da minha legalidade. Eu falei, então, não vai dar, né? Não vai dar. O senhor vai registrar ou não? Senão eu vou no corregedor, vou oficiar o corregedor. Doutor, fica tranquilo, nós vamos resolver. Eu falei, eu quero para amanhã. Olha só, né? Brigando com o cartório que registra. Ele falou, doutor, depois do almoço, pode ser? Pode, tá? Ligou 11 da manhã, dizendo, olha, já está pronto, o senhor pode vir retirar. Eu estou indo pessoalmente, fui lá, conheci o doutor Danilo, o nome dele, o doutor Danilo, falou assim, o senhor que assume eu. Eu estou comentando isso, porque olha só o absurdo jurídico, tá? E aproveitar que esse relatório de atividades, você vai ter que dar publicidade via internet, etc. Então toma cuidado com isso, tá? Outra dica, dá uma olhadinha no que está na contabilidade, no que está no relatório de atividades,
no que está no site. Não bate nada com nada, gente. Não passou uma. Tá? Vou dar um exemplo concreto. No site tem 100 voluntários que participaram da festa junina, agora, né? Então aproveita para não cometer esse erro agora, 100 voluntários. Na contabilidade não tem nenhum, porque esqueceram de fazer o tempo de adesão. Olha só, né? Aí no Facebook está fantástico, a contabilidade não registra nada. E aí? Olha aí, não atendeu, né? Alguns princípios de legislação. Sua contabilidade está irregular. E se você tiver o SEBAS, o que acontece? Artigo 29 da 1201, dançou, perdeu o SEBAS. E nem sabe. Agora, e a nova lei? Vai ter dificuldades também, tá? Bom, eu citei algumas leis aqui, tá? Então deixei aqui um plano de voo. Acho que nenhuma foi revogada ainda, né? Está sempre mudando, eu não consigo acompanhar. Mas, deixa aí uma dica. Opa! O etc. é grandão, tá? Tudo bem? E aqui nós estamos falando o quê? Pessoas jurídicas são as associações e as fundações, ok? A nova lei, ela incluiu também, como celebrante do termo de colaboração e fomento, as organizações religiosas e as cooperativas, tá? Então não sei se aqui alguém atua, além dessas tradicionais, que seriam as associações e as fundações, você teria também as cooperativas e as organizações religiosas. Estamos falando quem seriam os sujeitos passivos dessa lei nova. Tudo bem? Pessoal, está complicado, eu tento ser bem tranquilo, juridicamente falando. Está tranquilo? Está favorável? Tá bom? Está tranquilo? Está favorável? É uma delícia o direito, né? Sim, eu sou apaixonado, né? Tudo bem? Aliás, é o artigo 1º do seu estatuto, não é assim? Associação Amigos do Cláudio, uma pessoa jurídica de direito privado, não é assim? Sem fins lucrativos econômicos, né? Ó, se for religiosa de natureza confessional, né? Viu que legal? Não é assim? Artigo 1º, agora você entendeu. Onde vem isso? Código Civil, artigo 40. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado. Portanto, está vedada a interferência estatal no nosso funcionamento. Você pode decidir não celebrar com o poder público. Ninguém te obriga. Eu decidi celebrar porque não tem recurso. Então, tem que se submeter às regras, inclusive à Lei 13.019. Tudo bem? Você não é obrigado a celebrar com o poder público. Se celebrou, tem que prestar contas. Aliás, tem que prestar contas sempre, tá? Bom, aqui a área de atuação também, defesa de direitos religiosos, cultura e assistência social. Então, vocês entenderam um pouquinho das tipificações do serviço. Por quê? A nova lei, ela fala que você tem que descrever a realidade. Olha, como é que eu vou descrever a realidade e fazer a conexão com o público-alvo da assistência social? Isso está também nas finalidades e objetivos estatutários. Se eu não sei quem eu atendo, como eu atendo, não vai dar. Como é que eu vou como é que eu vou criar indicadores que a nova lei fala? Não vou conseguir. Como é que eu vou ter métricas para isso? Então, eu preciso entender o que eu faço, para quem eu faço, como eu faço. Aí você escreve um bom plano de trabalho, que é outro documento também terrível, né? Esse é o ditado qualquer colar. Parece que alguém fez no século passado, só mudou, né, do computador, ninguém nunca leu aquele documento. Então, dica prática: leia o relatório de atividades, o plano de ação, sentem com o seu contador e entendam as demonstrações contábeis, tá? Principalmente as notas explicativas. E quem é contador, né? Aí vai uma dica também. Por quê? Se você fidelizar o seu cliente, você como profissional contábil, ou empresário contábil, se ele entender isso, a concorrência ainda existe. Tá? Porque estou bem assessorado, a pessoa entende a norma específica, acabou, você eliminou a concorrência com o bom serviço. Vale também aquela estrela do sucesso. Tá? Infelizmente, às vezes eu sou obrigado a apontar algumas não conformidades contábeis. O que acontece no minuto seguinte? O contador perde o contrato. E torça, né? Eu falo sempre, torça para não gerar uma representação no Conselho Regional, no setor de fiscalização. Tá? Assim, o pessoal tem monitorado as demonstrações que são publicadas. Okay? Você aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, publicou, vai para o departamento do CRC que olha e chama um profissional para conversar um pouquinho, assim, olha, esqueceu alguma coisinha aqui, tá? Mas independente disso, que é a questão da regulamentação da profissão, eu acho que o contador, aliás, o contador tem que escolher até os clientes hoje, né? Está ficando perigoso, não é assim? Tá? Ok? Bom, vamos lá, pessoal. E aqui o colega já falou em relação à governança. Conselho Fiscal também, ó, são os órgãos de controle, enfim, de associações e fundações.
Esse eu gosto muito. Quais são as responsabilidades da diretoria? Administrar e planejar. Ó. Tem mais uma lista gigante aí, né? Mas eu deixo com memória do ponto. E a nova lei vai exigir essa postura do dirigente. A lei fala do gestor, do administrador público, do dirigente. Tá? Então, vai ter para todo mundo, certo? Vamos seguir. A lei. Então, essa lei, ela trata de uma nova relação de parceria do Estado com as organizações da sociedade civil, tá? Que a gente chama de OSC, por isso que virou ENIROSC, tá? Marco Regulatório das Organizações da Civil. Para o Código Civil, nós já mostramos aqui, para o terceiro setor, você tem uma associação ou uma fundação, ok? São pessoas jurídicas e privadas. Ah, eu posso me chamar ONG? Pode. Alguém me diz o que é ONG? Sabe a cheirinha, será? O que é ONG? Ok? Ninguém? Está todo mundo com medo agora? Organização não governamental. Tem certeza? Não? Ó, o mais decisivo agora. Organização não governamental, certo? Uma empresa, gente, é uma ONG? E aí? Pertence ao governo? Portanto, e agora? Aí complicou. Hein? Pessoal, aqui eu tenho uma não Coca-Cola. Você sabe o que é? Olhando sabe. Parece, acho que é. Então, pessoal, quando eu conceituo pela negativa, eu não conceituo nada. Eu não consigo definir, conceituar nada quando eu nego. Se eu falar aqui, água, conhecido quimicamente com H2O, aí eu defini. Então, o terceiro setor é composto por associação ou fundação. Ok? Certo? E agora, o marco regulatório criou uma subespécie, que ficou meio doido o negócio, organização da sociedade civil. Ficou meio esquisito, né? É assim? Mas para o direito civil é associação ou fundação, tá bom? Cooperativa não ingressaria no terceiro setor, porque o resultado dos cooperados é partilhado, portanto, existe, aspas, um lucro que é dividido entre os cooperados, tá? Então, para alguns, terceiro setor é associação e fundação. Aliás, alguns acham que nem seria terceiro setor, seria primeiro setor. Por quê? O indivíduo sozinho, se uniu com o outro para fazer uma associação de caça. Então seria o primeiro setor. Depois veio o Estado, vieram as empresas. Certo? Então alguns recrimam, inclusive, mas hoje é aceito a nomenclatura de terceiro setor. Para a lei, é marco regulatório das organizações da sociedade civil. Okay? Então ele aceita associação, fundação, cooperativas que não integram o terceiro setor, mas está lá, e organizações religiosas que para alguns não integram o terceiro setor. Aliás, tem conselhos municipais de assistência social que não aceitam inscrição de organizações mistas, organizações religiosas e associações que se dedicam a serviços tipificados. Olha que loucura! E se ele pretende o SEBAS da assistência social, está encrencado. Certo? Fecha o parênteses. Bom, aqui são alguns dados. Ó. O governo federal fomentou essa lei. Qual é o foco? 8.808 contratos nesses anos, 2009 a 2013. Então, o governo federal celebrou de 2009 a 2013 9.903 contratos, dos quais 89 foram contratualizados via convênio. Esse foi o foco, tá, dessa lei. 89% convênio. E o repasse de recursos foi esse número aqui, ó. 7.953 tal. Então, 76% dos recursos foram contratualizados com as organizações da sociedade civil. Então, esse é o foco. Tem, inclusive, eu vou deixar a referência de alguns manuais que vale a pena dar uma lida. Tem números bem interessantes, tá? Bom, visão geral, né? Reforçando a ideia do helicóptero, está aqui o piloto. Cria uma nova forma de política de governo. Quais sejam? Fomento e colaboração de âmbito nacional. Portanto, a lei é federal, o decreto é federal, cada município, estado, está exatamente nesse momento elaborando a sua lei do âmbito estadual e municipal. Aqui na cidade do Rio de Janeiro não sei, e no estado também não sei. Em São Paulo foi editado recentemente uma lei estadual do ENIROSC. Tá bom? Então eu não pesquisei, não tive tempo, mas convém dar uma olhadinha se você for celebrar com o governo do estado do Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo,
tem uma audiência pública que eles estão fomentando a criação dessa lei. Aqui na cidade do Rio não sei, tá bom? Okay? São dicas que você tem que ficar atento ao ambiente externo, tá bom? Altera a lei do OCIP. Antes dessa lei, eu consegui a qualificação do OCIP não tendo tanto tempo de existência. Com essa lei, no mínimo 3 anos. Aí a pergunta é a seguinte: mas por que eu quero a qualificação do OCIP? Não sei, você vai ter que entender os títulos, certificados e qualificações para decidir se você quer SEBAS, se você quer OCIP, se você quer Entidade Pública Federal. Não tem mais, essa lei revogou. Entidade Pública Federal é uma lei de 1935, Lei 91/1935. Tá? Bom, relações da administração pública com as empresas é a lei de licitações. Com a administração pública, convênios. Então, o governo do Estado do Rio de Janeiro poderá celebrar com a Prefeitura do Rio de Janeiro um convênio. Poderá celebrar com a União um convênio. Então, o convênio não pertence mais a nós do terceiro setor. Tá? Vale o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Tá bom? É importante entender esse conceito. Tá rápido, pessoal? Tá tranquilo? Eu tento acelerar, mas eu fico preocupado. Bom, então, para nós, organizações da sociedade civil, é o decreto 1319, que eu já falei, continua valendo a lei de OCIP e a lei de OS. Existe uma qualificação de organização social, tá? Cuidado, tem gente que confunde. Eu já perguntei: você atua onde? Numa ONG. Aí eu explico esse negócio de COCA, não COCA. Ele fala: não sou ONG, sou associação. Aí alguns inovam, né? Eu pertenço ao instituto. Quero ouvir agora, né? Pegadinha, nós estamos no instituto. Fala: instituto é o nome fantasia ou de uma associação, ou de uma fundação, ou de uma sociedade empresária. Olha a pegadinha, tá? Então, nem sempre quando você vê instituto, é sem fins lucrativos. Cuidado, lembrando que uma atividade econômica é contrato social, e associação e fundação é estatuto social, não é assim? Ou associativo. Então, quando fala instituto, eu não sei. Eu pergunto: é associação ou fundação? Ou empresa? Aí eu não sabe. Eu ouvi, né? Tudo bem? Então é importante entender esses conceitos para você verificar se está enquadrado na lei. Bom, o diagnóstico que foi feito pela Presidência da República, que havia uma insegurança jurídica, não existia uma lei específica, por isso que nasceu o EMINOSC. Tinha interpretações distintas, se vale a lei de licitação, se não vale, como é que eu compro, havia uma certa confusão, tá? Pouca ênfase no controle de resultados. Olha que interessante, isso nos interessa muito, né? Controle dos resultados. O que nós estamos falando aqui? Da efetividade. Portanto, o seu plano de trabalho vai sobrar para o profissional da contabilidade. Hein? Plano de trabalho, viu? Já fui sondado. Você pode ajudar a fazer o plano de trabalho? Mas como assim, né? Para fazer um plano de trabalho, você tem que conhecer a organização. Como é que eu vou ajudar a fazer um plano de trabalho sem conhecer quais são os serviços, os programas e os projetos? Não adianta ficar lá meia tarde para ajudar a fazer um plano de trabalho. Eu não conheço a organização. É importante toda uma imersão à luz disso para construir um plano de trabalho adequado. Ok? Vamos lá. Estoque de prestação de contas. Algo terrível. Então, o que buscou essa lei? Aperfeiçoar exatamente esses dois ambientes, dando uma segurança jurídica, valorizar as organizações e transparência. Esse seminário tem um carimbo, né, de transparência, não é isso? Então, essa lei fala também do controle de resultado de transparência. Efetividade nas parcerias. Aqui nasce a parte dos controles e dos indicadores. Ora, é ferramental do profissional da contabilidade, não é isso? Custo per capita, você não tem que segregar, segundo a ITG, segregar, né? Aí você pega aquele plano de contas, gente, dá medo, né? Eu peguei e eu falo: gente, não tem condição, esse plano de contas. Quando fizeram a revisão desse plano de contas? Nunca. Vamos fazer? Talvez, né? Então tem que dar uma olhadinha no plano de contas, porque tem que segregar, tem que conhecer um pouquinho o que a organização faz para segregar a contabilidade. Aí, na hora de encaminhar as demonstrações contábeis para os entes que fiscalizam, fica muito difícil, tá? Eu tenho olhado assim e falo: gente, eu que sou aprendiz de contador, né? Não dá para passar, né? Então tem que tomar cuidado. Notas explicativas, então, é terrível, tá? A pior parte, né, são as notas explicativas. Não explicam nada, né? E cuidado, né? Eu analiso também atas do Conselho Fiscal. Analisem, tá? Pessoal da auditoria, analisem atas do Conselho Fiscal. Já peguei uns 3, 4 crimes confessados lá.
A pessoa não sabe, escreve e confessa, né? Segundo a presidente do Conselho Fiscal, né, as atas dos não presentes têm que ser remedidas a posteriori. Não, assim, o que você faz? Aí você fica, eu estou dando um exemplo, né? Ou então assim, aqueles recibos azuis, vamos aceitar dessa vez, né? Então dê uma olhadinha na ata do... E o relatório da auditoria parece que ninguém lê, né, gente? Por favor. Ele está analisando exatamente isso, né, o Conselho Fiscal, né, que depois vai levar o Conselho Curador, né, mas eu faço parte do Conselho Fiscal da empresa, mas como funcionária, né, e também sou do Conselho Fiscal lá do meu prédio, né, e o pessoal está todo para me tirar de lá também, do Conselho Fiscal. Aquelas notinhas de xerox que veio de um lugar feito no marketing, cai lá assim, uns papéis, um pão que veio lá do marketing, cai lá na prestação de conta no saquinho de plástico. Mas você acha que na ata do Conselho Fiscal deveria apresentar o superávit ou déficit como complemento? Bom, assim, ela, não sei se entenderam a pergunta, se na ata deve constar o valor, né, do déficit. Assim, a lei não estabelece isso, mas por cautela, para a sua proteção, pode colocar o valor do ativo, do passivo, do superávit. Tá? Ou, de outro jeito, foram submetidas as demonstrações contábeis, anexas a essa ata, pronto, você carimbou, todo mundo assina. Você carimba aqui, tá? Acho que é para a proteção, porque se não altera os números depois, né, como é que você sabe, né? É assim? Ser humano é criativo, gente. Ser humano é criativo. Eu não sei se começou a pergunta aqui. Mas é bem interessante, principalmente que a Cássia disse, que eu tive a experiência de um ano como conselheiro fiscal. E como eu coloquei várias observações visíveis que me pareciam bater muitos, né? Eles tiveram a coragem, simplesmente, de excluir as diferentes partes onde eu tinha colocado, que eu não estava de acordo com as contas, que eu não liberava, e eu coloquei todas as observações, e eles disseram assim, olha, não são as bases. Todo mundo concordou disso. Então, tem que ter cautela, né? Nesse caso pode ser feito. Agora, existe um cartório que chama-se cartório de títulos e documentos, que nós não usamos. Lá você pode registrar qualquer documento. Ao registrar, ele passa a ter valor de original e ganha o seu documento. Não sei, né? É uma ideia. Você pode até registrar um poema, por que não? Né? Assim? Tá? Mas acho que tem que ter cuidado. Bom, eu estou um pouco atrasado aqui, pessoal, vou acelerar um pouquinho. Ó, essa construção foi feita por esses entes, né? Aqui tem um site, ó, quem se interessar, eu deixei hiperlink, você clica e já cai lá, tá? Ok? Então, essa apresentação vai ficar aqui com a equipe. E aqui como nasceu, tá? Eu deixei só para vocês terem a memória, né, do encontro. Aqui essa cartilha também é legal para você ver, tem bastante coisa lá na Secretaria da Presidência da República que fomentou essa lei, tá bom? O que muda com a lei? Visão de helicóptero ainda. A Abrangência Nacional já falei, acaba com os convênios para nós, é uma gestão pública democrática, busca exatamente isso, tá? Novos princípios e diretrizes. Atuação em rede, lembra que eu comentei que pode ser uma oportunidade? Ou pode ser uma ameaça, né? Depende com quem você se unir, pode naufragar ou não. Então, cuidado, tem um termo de atuação em rede, tá bom? Chamamento público é obrigatório? Sim. Agora, essa lei, ela traz uma série de dispensas e não exigências. É um pouco confuso, tá? Quem está, quem não está. Eu vou falar isso porque é muito importante. Porque se você não entender se está enquadrado nessa lei ou não, pode cometer um erro muito grave, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da dispensa e da não exigibilidade, tá? Remuneração da equipe de trabalho, inclusive o profissional da contabilidade, ó, pode remunerar os custos indiretos. Olha que legal, tá? Então, aí um pouco, né, defender a sardinha também, não é isso? Não é assim? Porque, não tem dinheiro para pagar o profissional da contabilidade, não é assim? Né? Ninguém escuta aqui, Rio de Janeiro é outro patamar, né? Em São Paulo não querem pagar o contador, o advogado, né? Certo? Tá certo? Querem milagres, mas não querem
ajudar o quase santo, né? Então, aqui tem oportunidade. Remuneração dos custos indiretos, ó, ferramenta do contador. Pode remunerar os custos indiretos, os encargos, olha que bacana. Então tem que rever toda aquela planilha de custos. Olha, aqui você tem a oportunidade excelente até de prestar uma consultoria para rever os custos daquele projeto. Olha os profissionais da contabilidade. O advogado não sabe fazer conta. É assim que diz a lenda, né? É assim? Ó, profissional de contabilidade. Contrapartida será facultativa, mas você pode mensurar os custos de bens e serviços como contrapartida. De novo, estamos aí na ciência contábil, relação de custos, contabilidade de custos. Criação das comissões de monitoramento e avaliação. Cada município vai ter que criar essas comissões. Então, você tem aí também uma outra possibilidade, que é a capacitação dos gestores. Hoje eu recebi 2 convites de 2 prefeituras para falar dessa lei, mas com enfoque para o gestor público. Estão perdidos, tá? Estão perdidos. Essa lei, o que ela fez? Antes, as leis do terceiro setor impactavam só nós, né? Profissionais que atuam na área e os gestores privados, sociais privados. Hoje não. Dos 5.600 municípios, o povo está desesperado. Só hoje recebi 2 ligações, tá? Então, precisa verificar se o município também está na lei. A lei diz que é dever dele criar capacitação multidisciplinar. Okay? Vocês estão fazendo, mas vale a pena se atuam fora da cidade do Rio de Janeiro também. Tá? Bom, prestação de contas também, fala da comissão de avaliação, capacitação, isso que eu falei agora, manifestação de interesse social. Hoje as organizações da sociedade civil podem propor termos de fomento, olha que legal. Então é uma forma de nós intervirmos nas políticas públicas, na aplicação de políticas públicas. Nós podemos, por que não? Né? Por exemplo, política pública para idoso. Nós estamos vivendo a mudança da pirâmide populacional, não é isso? Ó? Como é que andam as políticas públicas no município, não sei, do Rio, da cidade do Rio? Nós podemos propor. Olha que interessante. Até porque em causa própria, né? Tá certo que vai demorar, né? Mas em causa própria, quando nós chegarmos lá, né? Você tem políticas públicas decentes para idosos. Bom, aqui, como eu disse, a UAB São Paulo, juntamente com... Eu deixei aqui só para, quando acessarem o material, derem uma lidinha, tá? Em relação aos artigos que eu falarei agora, ó. Revogou o artigo 37, que falava da responsabilidade solidária, a questão da não exigência do Conselho Fiscal, regulamento de compra, e quem fornecesse para o terceiro setor, que tivesse celebrado o termo de colaboração ou fomento, automaticamente abria o seu sigilo fiscal. Olha só, já pensou? Inclusive você, profissional da contabilidade, né? Sem ordem judicial. Então, com esse movimento, foi revogado esse artigo. Por favor. Aí me preocupa, como sempre, essas coisas que deixam de existir, né, de um momento para o outro, como você falou ali, o convênio, né? As pessoas fugiam de convênio, né? Porque ele tem a contrapartida, você tem que prestar conta, aí dá mais trabalho. E graças a Deus não vai mais existir o convênio, né? Aí não é bem assim. Eu acho que você, independente de ter ou não o convênio hoje na legislação, você deve continuar agindo como se aquilo fosse uma prestação de conta, trabalhando regularmente, com documento fiscal idôneo e tudo mais. E esquece essa coisa que acabou o convênio. Aí, de novo, ali, ele deixa de existir o Conselho Fiscal. Também não estou de acordo, porque assim, daqui a pouco tira tudo que as entidades do terceiro setor, aí você acha que legal, não vou fazer, mas não é que é legal. Abre um espaço para entrar outras entidades que não têm perfil de promover o bem social, né? A melhoria. Então, não fica só porque saiu isso aí, aquilo, não. Continua fazendo o seu direitinho, que é a melhor coisa. É a minha opinião, né? Não concordo, é a questão de governança, né? Porque eu acho que a governança interna é muito importante, para proteger. E aí, aproveitar o gancho, cuidado com as categorias de associados, né? As pessoas têm estatutos assim que, se eu contribuir com R$10 uma única vez, eu me torno associado efetivo com direito a voz e voto, porque alguém escreveu mal o estatuto. Tá? Então, cuidado com as categorias de associados. Convém dar uma olhadinha. Outra dica prática: verifiquem
a parte das receitas. Comparem as receitas que estão na contabilidade versus o que o seu estatuto permite. Tá? Isso é comum. Você realiza uma atividade que o estatuto não autorizou. Venda de mercadorias, isso é muito comum. Então compare as demonstrações contábeis com as finalidades autorizadas pelo estatuto, ok? Porque senão a contabilidade está irregular. E essa lei, ela diz da importância de respeitar os princípios contábeis, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, tá, gente? Bom, então ela fala do regime jurídico, plano de trabalho. Então, qual é a dica prática? Se esmerem em elaborar um bom plano de trabalho, que não é tão fácil, tem que conhecer toda a organização, tá? Então, a dica prática é plano de trabalho e prestação de contas, né? Que é do dia a dia do profissional da contabilidade. Ela tem 88 artigos, já falei, aí, acho que está indo. Ela está dividida em 6 capítulos. Disposições preliminares, aqui fala um pouquinho dos conceitos, um glossário, tá? O que é dirigente, o que é termo de parceria, termo de colaboração. Então, uma leitura bem tranquila. Aí, como celebrar o termo de colaboração e fomento, formalização e execução. Aqui vai exigir um pouco mais do gestor público, do dirigente ou do gestor, né? Prestação de contas. Então, o profissional da contabilidade tem que entender essa questão da prestação de contas. Também, responsabilidades e sanções e disposições finais, tá? Vigência. Já entrou em vigor desde o dia 23 de janeiro desse ano. Para os municípios, olha a data limite aqui, 1 de janeiro de 2017. Então nós já estamos em julho praticamente, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses para o poder público, se não prorrogarem a lei, entre em vigor. Portanto, os convênios que estão em andamento, daqui a pouco esse universo vai dar uma acelerada, se não prorrogarem a lei, tá? Eu acho difícil. Bom, ok, então a data aqui já está. Quais são as pessoas obrigadas? Aqui ela explica o que é a organização da sociedade civil. Então, qual é a análise que você tem que fazer? O meu cliente, ele é uma organização da sociedade civil? O que seria isso? Você tem que fazer um checklist. Ele está aqui, está aqui, está aqui. Então, para verificar a incidência da lei ou não, tá? Tem que fazer um formulário, um checklist. Administração pública, quem são? Aqui fala também, tá? O que é, aí a lei ela vai explicando, não distribua os seus sócios, e aqui é importante, não distribua isenções de qualquer natureza. Eu grifei ali porque é o seguinte, nós sabemos que o convênio hoje tem uma tabela para quem tem SEBAS e para quem não tem SEBAS. Não é assim? Que deve ser assim também, né? Então, com essa lei, abriu uma janela interessante. Eu não posso exportar o benefício do SEBAS, então o município vai ter que ter uma tabela só. Olha que legal. Então eu vou receber mais recursos, mesmo tendo SEBAS. Ok? Tá? Tem que analisar isso com muito carinho. Está na lei. Tudo bem? Não sei se consegui passar. É só isso mesmo, mas tem que analisar. Quer dizer, deve desaparecer a tabela. Oi? Repetir. Então, alguns municípios, estados, têm tabela para quem tem SEBAS. SEBAS é Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que te torna imune das contribuições previdenciárias, de 20% a 30%. Então, quem tem mão de obra intensiva, tem o benefício fiscal, vou arredondar, 30%. Okay? Então, quando você celebra hoje um convênio, o Poder Público pergunta assim, você tem SEBAS? Tem. Então, você vai receber R$7. Você não tem SEBAS? Vai receber R$10 per carta. Isso é uma discriminação. Ok? Com essa lei, eu não posso exportar o meu benefício fiscal. Vai ser uma tabela só de R$10. Tudo bem? Eu acho que de 10, né? Ou de 7. Eu tô só otimista. Tudo bem? Eu consegui explicar? Tá? Pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Qual a influência da lei para recurso captado através de lei cultural, assim, link para a empresa privada? Então, a lei no artigo 84B, acho que é esse, hein? Artigo 84B, ela fala dos benefícios fiscais. O primeiro, que eu já disse aqui, 2% da receita bruta de empresas de lucro real, independente de ter SEBAS, OCIP e demais, tá? Agora, ela estabelece no 84B as condições, tá? Quais são as atividades? Eu não lembro de memória, né? Não consegui ainda, né? Não deu tempo, né? Certo? Deveria, né?
Então, o 84B, ele fala o seguinte, cadê aqui, ó? Outra dica também, né? Gente, compre uma encadernadora, custa R$500, porque senão vira aquela papelada que a gente não acha mais nada, né? Eu já resolvi meu problema, ó. Falando tudo assim, encadernadinho, bonitinho, ficou muito chique. Aí é o gestor, né? Desculpe, é que eu gosto de provocar um pouquinho, senão a gente vai dormir aqui. 84. Não deixa, ninguém dormiu não. Cutuca o outro aí se dormiu, hein? Por favor. Ó, 84B diz assim, ó. Quais são os benefícios? Ó, o inciso 1, receber doações 2% da receita bruta, já falei, tá? Antes era só para quem tinha o CIP e o Tirador Federal. Receber bens móveis da Receita Federal. Opa, é uma forma de captar recursos. Lembrando que quando você fala em captar recursos, você capta recursos materiais, financeiros e humanos. É isso? Ó, legal, né? Então aqui é recursos materiais. Pode distribuir prêmios, seria a loteria filantrópica. Olha que interessante, tá? E o 84, que é a sua pergunta, 84C, deve ter uma das seguintes finalidades: promoção da assistência social. Se promove a assistência social, pode se beneficiar disso. Promove a cultura, é a sua pergunta, tá? Promoção da educação também. Saúde, segurança alimentar, preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, voluntariado, promoção de direitos, organizações religiosas. Eu acho que só enquadra nisso. Agora, as leis de culturas de incentivo não foram nenhuma revogadas, tá? Essa lei ela só permitiu a não exigência de entidade pública federal e o CIP. Tudo bem? Entenderam? O foco dela não é benefício fiscal, mas falou, porque como extinguiu, revogou o entidade pública federal, ela acabou, acho que é uma oportunidade, tá? Tá bom? Bom, pessoal, acho que o tempo já até esgotou. Então, parceria e atividade. Está na lei, bem tranquilo. A diferença entre atividade tem que ser contínua e permanente, ó. Projeto é limitado no tempo. Nós sabemos a diferença, né? Entre projeto e programa. Aí estou na linguagem da assistência social, tá? Que é outra coisa que o pessoal não entende, não consegue escrever no plano de ação. Sentem com a área de assistência social. Eu tenho tido alguma dificuldade, tá? Elas não têm tempo porque estão atendendo o pessoal linha de frente. Aí eu argumento assim: você marca a reunião, o pessoal não vai, marca a segunda, o pessoal não vai, porque está atendendo as demandas operacionais. Aí a terceira vez que tenta não vir, eu falo assim: ó, não precisa vir, nem na terceira reunião, nem nunca mais. A entidade vai morrer, porque nós precisamos da senhora para fazer o plano de ação. Aí ela põe, tá? O pessoal vem na outra reunião. Então, monte uma equipe multidisciplinar, assistência social, o contador, o advogado, o auditor, e se tiver inspiração religiosa, o santo de devoção também vai bem, né? Porque uma força espiritual também ajuda nessa hora, tá? Tudo bem? Quem são os responsáveis? O dirigente, que é o dirigente estatutário, que pode ser remunerado ou não vou entrar nessa discussão agora, que é outro curso, outra palestra. O administrador público é aquele que assina, e o gestor é aquele que é o responsável, tá? Então, o poder público está trabalhando nessa esfera aqui, ó, os 5.600 municípios e os estados da federação, tá bom? Okay? Então, se tiver capacitação do ente público, aproveite para ter a visão do outro lado também, tá bom? Conselhos e comissões. Aqui nasce uma série de conselhos e comissões, tá bom? Ó, isso aqui, por isso que precisa um decreto municipal ou estadual. São Paulo já saiu, é o decreto 61.981. Ó. Então, se aqui não tem, dá uma leitura no São Paulo, eu deixei o hiperlink ali, até para ver o que pode ser aqui, né? Tudo bem? Então tem que monitorar o ambiente externo. Eu deixei o hiperlink ali, não se ficar ligadinho, tá? Qual o número, por favor? De São Paulo é o decreto 61.981, de 20 de maio, ó, tá fresquinho, ó, nem consegui ler ainda, ó, 20 de maio de 2016. Tudo bem? Tá? Então dê uma olhadinha, até para poder comparar, tá? Gente, desculpe ter que acelerar, porque eu já acho que escolhi o tempo já, tá? Para perguntas? Tá. Então, vamos lá, tem um momento. Bom, abrimos para pergunta então, porque vamos então. Tá? Posso acabar então? Rapidão, The Flash? The Flash então, aperte os cintos aí, certo? O mais importante eu deixei aqui: a vontade e a paixão por estudar direito. E a contabilidade, né? Deixa eu puxar a sardinha aqui, certo? Tudo bem? Se esse fogo sagrado de estudos
eu consegui fomentar aqui a Soprana Brasa, ó, já valeu o nosso encontro, tá? Como eu disse, não dá para esgotar 180 artigos, é uma lei extensa, complexa, densa, tá? Mas acho que eu já os inspirei no mínimo para isso. Bom, aí fala do termo de colaboração, quem propõe a administração pública, o fomento, as organizações, aqui é uma oportunidade, tá? Por isso que é fomento, ó. Eu posso captar as políticas públicas, eu dei o exemplo dos idosos, tá? Acordo de cooperação é aquele que não envolve transferência de recursos. Olha que interessante, pode ser um comodato, um acordo de cooperação, bem legal. Quais são os requisitos para celebrar a parceria? Que eu tenha normas de organização interna, aqui tem a ver com os controles internos, ó, que o nosso colega falou. Promoção das... Aqui, ó, isso talvez tenha que rever no seu estatuto, tá? Dica prática, ó. Objetivos voltados à promoção e atividades de relevância pública e social, ó. Então seria de bom tom, se você tem pretensão de celebrar termo de colaboração fomento, ó, seria de bom tom inserir esse inciso no seu estatuto, tá? Dica prática. Bom, aqui tem mais coisa e tal. Escrituração de acordo com os princípios da contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Alguns colegas têm inserido isso também no seu estatuto, tá? Acho que é legal porque aí caminha direitinho. No mínimo 1, 2 ou 3 anos, depende com quem você celebrar, tem que de atividade de existência, 1 ano com o município, 2 com o estado e 3 com a União, tá? Experiência prévia, capacidade técnica e operacional, instalações. Aqui tem que tomar cuidado com os alvarás, né? Tomar cuidado. Aliás, eu tenho feito, quando você pede alvará, não faça nada, né? É uma loucura, né? Você é terrível, terrível. Não, nem vou falar nisso. Bom, vou seguir lá. Organizações religiosas, lembra que eu falei? Estão dispensadas do inciso tal, mas foram inseridas aqui também, tá? Bom, vamos seguir aqui. Certidão de regularidade. Também cuidado com as certidões, né? O pessoal sai a certidão atual, o que ele faz? Vai para o arquivo vertical, vai para o lixo, né? E aí, como é que você prova depois que você tinha? Tem que ter uma pastinhazinha lá, né? É assim? O pessoal, não, mas está tudo na internet. Será? Né? Será? Abre uma pastinha lá, gente, certidões, tá? Dica prática. Nossa, quando eu peço isso, o pessoal me odeia. Atas de eleição, relação dos dirigentes, funciona no endereço, acho que alguém falou aqui, não sei quem foi. Chamamento público, o que é um procedimento, ó. Agora, precisa entender os princípios, ó. O que é isso aqui? Legalidade, impessoalidade. Entendendo os princípios que são jurídicos do direito administrativo, eu consigo caminhar legal no chamamento público, tá? Aqui é outra confusão. A dica mais importante é a seguinte: não se aplicam, ó, termo de compromisso cultural. Acho que é a pergunta do senhor aqui, ó, não se aplica no Emirócio, ó, tá aqui a exclusão, tá? Contratos de gestão, ok, aí vai. Eu estou acelerando, gente, ó. Termos de parceria também não se aplica. O sistema S da SESI, Senado, etc., não se aplica. Em caso de urgência, guerra, não se aplica. Agora, esse eu tenho que falar, tá? Artigo, ó, marquem isso, é importante. Artigo 30, inciso 6. Então, estão dispensados aquelas atividades voltadas ou vinculadas à educação. Opa, eu sou uma associação ou fundação, atuo na educação, eu estou dispensado. Chamamento público. Viu? É uma cláusula de exclusão. Muita gente caiu fora do chamamento público. Certo? Saúde, idem, assistência social. Então não vai ter chamamento público? Não, conforme a lei não. Disse chamamento público, o resto da lei vale. Essa é a pegadinha. Tá? Tudo bem? Entenderam? Certo? Então não vai ter chamamento público, o resto vale. Tá? Bom, desde que credenciadas. Por enquanto, a dúvida é o que é credenciado. Para alguns, inscrição no COMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, assim como chama. Para outros, Delegacia de Ensino. Para outros, Ministério da Saúde. Ó, isso ainda não está muito claro, tá? Mas estão excluídas do chamamento público, que pode ser uma boa notícia ou não, depende, tá? Sem juízo de valor. E aqui a Constituição Federal fala também, tá? Acelerando então. Também está inexigível, como eu disse, dispensa e inexigibilidade é algo muito confuso, tá? Estou falando aqui muito rápido, tá? Bom, emendas parlamentares não estão sujeitas ao chamamento público, tá? Mas não afasta a aplicação das leis, ó. Esse é o ponto de atenção, tá bom?
Prestação de contas, então, eu não vou conseguir falar, então eu vou abortar essa parte aqui, mas fico à disposição para, eventualmente, se quiserem falar só de prestação de contas, que acho que vai umas 3, 4 horas, tá? Não vai dar, desculpe. Bom, não sei, aí eu estou nos braços do CRC e do Sindiconte aqui, né? Estou em casa, né? Estou em casa. Bom, pessoal, então, fala aqui, vou deixar esse material, assim, eu grifei em vermelhinho os pontos que merecem, é como se fosse a Mimirosa comentado, tá? Só que não deu tempo de escrever esses comentários, então ele é feito aqui oralmente e verbalmente, tá bom? Tá? À luz do que eu entendi com os colegas, né? São muitas reuniões que nós fizemos, tá? 90 dias tem os prazos todos que é bem complicado, em propriedades, tá? Ok, avaliação, revogação, já falei, de utilidade pública, tá? Então, tem gente que ainda quer prestar contas para o Ministério da Justiça. Quem tem utilidade pública federal aqui? Quem tem? Tinha. Então, esse pessoal sabe que não precisa prestar contas, né? O pessoal ficou meio chateado, abateu até o psicológico, né? Eu quero prestar contas, não tem mais finés, né? Então, acho que já superaram isso. Tudo bem? Benefício fiscal, já falei, que o colega perguntou ali, tá? Beleza. Divulgação das parcerias. Força da internet, tá? Então, quem não tem orçamento para TI, comecem a ter, viu, gente? Tá? Pensem nisso. Aliás, daria para dar um curso de TI aqui também. Como não fazer, né? Não tem backup, use e-mail gratuito. Quem usa e-mail gratuito aqui? Ninguém levanta a mão, né? Dá uma lida dos termos de uso, não tem sigilo nenhum, tá? E se você for da área de auditoria, você fala com os colegas, para a área contábil, transitando lá um monte de planilhas sem sigilo nenhum, aquele relatório interno, né? Não tem relatório interno? Dá uma olhadinha nos termos de uso de e-mail gratuito. Não convém, tá? Com relação aos e-mails gratuitos, né? Respostas de civilização de advogados, dos processos existentes. O camarada não manda e-mail do escritório, manda e-mail genérico, gratuito. Eu vou ser muito inocente. Gmail, Hotmail, Yahoo, essas coisas assim. Esse o colega está alertando. Então, cuidado dos profissionais da contabilidade com o mau uso da tecnologia, quebrando o sigilo, tá? Tem questões de sigilo envolvido, que dá o artigo 186, lembra? E a responsabilidade civil? Depois consulte, artigo 186 do Código Civil, tá? Então, relatório de atividades do site eu já falei. A internet é importante. Olha o que acontece em 60 segundos na internet, o negócio é gigante. Então, quem não gosta, tem que arranjar alguém que goste, tá? Não dá para ficar sem essa conexão de TI. Então, de trabalho também, daria para comentar bastantão aqui, não vai dar. 10 anos guardar o arquivo, já falei. O CIP já falei também. O decreto, eu clicaria aqui e começaria a falar no decreto, mais 3 horas, não vai dar, fica para a próxima. Decreto estadual, está aqui o hiperlink também, tá? Só clicar aqui, você pede. Dê uma lida, viu, gente, tá? Uma dica prática. Puxa, acho que consegui aqui chegar no final. Bom, aqui tem um boletim da BOMB também, que fala sobre a lei, embora um pouco desatualizado, mas vale a pena dar uma lida, são dicas práticas, tá? A doutora, esqueci o nome dela, aqui, para os profissionais da contabilidade, resolução CFC 1409/2012. Pessoal, deem uma lida. O profissional da contabilidade é obrigatório, certo? Agora, o gestor também tem que ler. Sentem, minha sugestão, sentem com o seu cliente e analisem, pelo menos rapidamente, essa resolução. Vai ajudar bastante o seu trabalho, talvez ele entenda, tá? Okay? Então, enfim, não vamos entrar nessa seara. Tem a questão da valoração do voluntário. Aí outra dica prática. Que valor que eu atribuo para o voluntário, né? Ninguém tem essa dúvida, né? Não sei, procuro no jornal, agora não tem mais a pesquisa de salário, né? Você fica em dúvida. Salários.org, tá? Lá você põe, inclusive, o seu salário, você vai poder checar, né? Se for CLT, né? Salários.org. Então lá tem uma referência, uma tabela que você pode usar como valor hora-hora voluntário, tá? O direito não socorre os que dormem. Gostaram? Deixei para o final, né? Bacana isso, né? E aqui eu deixo o filósofo, Heráclito de Éfeso. Você acha que vai parar por aí? Não, vai mudar mais ainda. A única coisa eterna é a mudança. Viver é perigoso, né? Certo? Então, tem que entender isso. Isso te dá serenidade e aí você só prioriza a administração do tempo, certo? Estudar direito é importante.
Planejar. Esse meu amigo da PUC, ó, tem esse livro bem interessante. Planejar, preparar-se para a jornada. Se alguém vai enfrentar a legislação nova, tem que se preparar, tem que se organizar. Estatuto já falei, equipe multidisciplinar já falei, gestão de processos. Aí é algo inexistente no terceiro setor, tá? Você fala, como é que você admite um voluntário? Como assim? Ele chega, a gente fala bom dia, senta no sofazinho da recepção, eu estou falando do estudo, tá? Senta na recepção e fala, não é dia do coordenador de voluntário. Eu pergunto, que dia? Quando ele pode? Tem ficha de interesse? Não tem. O que é isso? Como é que ele entra? Quando o voluntário está, ele está também. Que áreas? Não tenho a mínima ideia. Quantos você tem? Não tenho a mínima ideia. Então, gente, como é que um programa de voluntário funciona assim, tá? Gestão de processo. Para pagamentos também, nosso colega comentou. Como é que você paga aqui? Como assim? Chega a fatura, a gente paga. Mas está autorizado, né? Chega boleto pela internet, assim, principalmente contribuição, né? O pessoal manda aí, todo mundo paga, né? Vai pagar. Mas não era para pagar, isso aqui é bom, desculpa, agora já paguei, né? Tá? Então tem que ter a gestão de pagamento. Vencer os paradigmas, conhecer o marco legal, né? Hoje acho que eu deixei uma pitada aqui, é bastante, mas enfim, tecnologia de informação, já falei. Crowdfunding, captação de recursos via internet. Profissionalização. Aí tem outro livro também, que nós nascemos para fazer a diferença. Então, por isso, o que nos anima a isso, fazer mais e melhor, princípio da efetividade, né? Obrigado. Tem um grupo no Facebook, quem se interessar está aberto, lá no do terceiro setor, publique lá cursos, eventos, tudo que sai que eu recebo, de hoje, por exemplo, se eu conseguir, eu já posto. Chegou lei nova, chegou tudo que eu recebi, está aberto para publicar também. Temos hoje 600 pessoas nesse grupo, é uma forma de fortalecer a troca de informações do terceiro setor. Perdão pela corrida, pela pressa, mas acho que conseguimos, né? Perguntas abertas. Doutor Cláudio, boa noite. Quem está falando? Aqui é Silvio. Oi, Silvio. Tudo bom? Sou contador. Gostaria de congratulá-lo pela palestra e agradeço também as informações que o senhor trouxe. Eu gostaria de fazer uma crítica a esse marco regulatório. Eu considero que esse marco regulatório ele é um retrocesso sobre o ponto de vista fiscalizatório da aplicação adequada dos recursos públicos nessas entidades. Existe uma jurisprudência sedimentada já há bastante tempo nos tribunais de contas e no Ministério Público junto aos tribunais de contas, que exigiam uma série de requisitos para a aplicação do recurso. E aí eles fundamentavam a Lei 4.320, na lei também de licitações, enfim. Quando eu comecei a ler essa Lei 13.019, ela, até quando ela foi criada, daria para degustá-la. Mas depois, quando veio a nova redação da 13.204, ficou absolutamente descaracterizada. Bem, o artigo 45, ela trata das despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos tais, do artigo 42 sendo vedado. Aí, os incisos 5 até o 9, eles foram vedados por uma outra lei. Significa que elas vão poder ser utilizadas. Então, por exemplo, utilizar ainda que em caráter emergencial recursos para finalidade diversa da estabelecida no plano de trabalho. E aí, entre outras coisas. Então, tudo aquilo, todo o trabalho do tribunal, todo aquele processo de fiscalização dos controles internos, aquilo tudo foi esquecido. Então, quer dizer, as entidades passaram a ter uma liberdade muito maior para a aplicação da verba pública. A gente está falando de verba pública. Bem, se a gente tomar como base aqui, quem assinou essa legislação, ela surgiu de uma MP, de uma medida provisória, são todos, ou a presidente está afastada por improbidade administrativa, e todos os outros estão de alguma forma relacionados, vão responder de alguma forma nessa operação Lava Jato. Eu considerei, depois que eu li, me permita a franqueza, que esse marco regulatório deveria se chamar marco regulatório do desvio de recursos públicos. Porque, por exemplo, até há uma tentativa de repassar a responsabilidade do real gestor, de quem assina, para um gestor que vai ser subordinado a ele. Isso é um completo absurdo.
o sujeito que vai ser o gestor, ele não vai ter a menor independência para estar emitindo um parecer sobre o serviço, senão ele vai perder o cargo. Isso acontece diariamente nas prefeituras. Então, com relação à transparência, a transparência aqui ele coloca na legislação os requisitos mínimos. Então, são esses requisitos mínimos que serão os máximos. Ele não vai ultrapassar aquilo ali. Então, quando o senhor colocou ali transparência da aplicação dos recursos, não vai ter transparência da aplicação dos recursos. Ele vai colocar a data, o número do tema de parceria, do convênio, seja lá o que for, e vai colocar o valor, mais nada. É o que está sendo exigido pela lei. Então, não vai ter transparência de aplicação dos recursos. Então, isso me perdoe a minha indignação como cidadão e como profissional da área contábil, que a gente também não tem uma satisfação só a dar aos nossos clientes, mas a gente tem uma satisfação a dar à sociedade, porque os demonstrativos contábeis, eles são, digamos assim, informações da sociedade. A sociedade tem uma certa... Mesmo que a sociedade não tenha o alcance técnico que nós temos. Então, eu gostaria de saber a sua opinião técnica sobre essa legislação. Eu agradeço. Bom, estamos um pouco no campo subjetivo, mas eu concordo com o Silvio, né, Silvio? Houve um esvaziamento da legislação originária, foram mais de 160 emendas, tá? Então ela virou um Frankenstein, realmente isso aconteceu. É uma pena, eu acho que a sociedade civil perdeu uma excelente oportunidade de exatamente utilizar a questão da transparência, do controle. Perdemos essa oportunidade. Agora, a doutora Anaís, que é a assessora especial da Presidência da República, que eu até brinquei com ela outro dia, que foi colega na nossa Comissão de Direito e Terceiro Setor da OAB, ela é de São Paulo, a doutora Anaís Figueiredo, ela conversamos na comissão, fora da comissão, quando a lei foi sancionada, etc., eu penso que, por que se deu isso? Acho que é importante discutir isso. A forma de construção dessa lei, que tem artigos aqui excelentes, eu acho que não houve uma participação efetiva de todos os atores do terceiro setor. Então a lei, ela padeceu, tem esse vício de origem, independente da qualidade dos artigos. Então, isso acho que perdeu um pouco a legitimidade dessa lei, e se lembrar que o próprio decreto, ele foi praticamente um pouco antes, né, do tal do impedimento, tá? Então houve assim, uma pressa muito grande, acho que o tempo foi contra. Eu conversei com tem um slide aqui que fala quem participou, tá? Eu sei de casos de pessoas que foram cooptadas. Vem para a reunião para discutir o marco regulatório. As pessoas foram, deram ideias, nenhuma foi aproveitada, tá? Então, assim, houve uma forma de cooptação que acho que chamuscou um pouco o nascimento dessa lei, que é uma pena para a nossa sociedade civil, tá? Mas eu compartilho, analisando, ela virou uma coxa de retalhos. Se você imprimir aqui os artigos que foram revogados, deve dar outro volume desse aqui, ó. Então, ela foi totalmente desfigurada. É uma pena, perdemos a oportunidade, mas lembrando o seguinte, a sociedade civil, ela tem o poder de exercer o que nós chamamos de advocacy, com Y no final, que é ocupar os espaços públicos para defender aquilo que ela julga importante, inclusive na esfera legislativa. Portanto, a atuação no Conselho Municipal, no Conselho da Saúde, no Conselho de Educação, no Congresso, eu acho que dá para aperfeiçoar o marco jurídico. A Lei 12.101 de 2009, só para lembrar, eu estive com várias pessoas em Brasília, ajudando a aperfeiçoar 2 ou 3 artigos da lei, isso em 2009. Mas foi um movimento ali, corpo a corpo, com deputados, quase fui preso lá em Brasília, porque descobri que não li o regimento da Câmara. Não pode entrar com faixas que tem pau. Mas eu não li o regimento, né? Então quase fui preso lá por conta disso. Aí descobri qual era. Então, tiramos o pau da faixa, aí, né, o deputado também coibiu, mas nós fizemos lá um corpo a corpo e conseguimos aperfeiçoar. Esse exemplo eu posso dar, que aconteceu verdadeiramente a 12.101 de 2009. Essa daqui, houve uma interferência desse grupo São Paulo por conta daqueles 4 artigos, tá? Que entendemos que fere a legalidade. Mas acho que ainda há tempo de aperfeiçoar, tá? Agora, fiquem atentos à lei municipal e à estadual, né? Senão, pode ser que essas 2 leis acabem ampliando um pouquinho. Mas tá ruim, eu acho que tinha que refazer, tá? Eu não sei se teremos condições de espaço para isso. Eu concordo com o senhor, porque a 12.101 de 2009,
ela nos marcou mesmo como uma instituição, né? Dando mais obrigações, colocando mais dispositivos. Aí vai sair que não precisa convênio, não precisa isso, não precisa daquilo, enfraquece a instituição. Né? Eu não sou jurista, eu não sou advogada, mas eu acho que a gente deve continuar tomando os nossos cuidados, independente da lei. Tá? Não é só porque ela liberou, né? E como o senhor diz, né? Quem fez a lei hoje não pode responder, né? Não tem moral para responder sobre isso. Mas aí depois a gente também pegar uma entidade, né? Mas, por exemplo, isso já está começando a se espalhar. Por exemplo, a Cruz Vermelha está se espalhando pela região dos lagos, e lá em Saquarema ela fez um evento dando moção na Câmara de Vereadores, lá com os vereadores, e aí eu fui questionar, conversar com a digamos assim, suposta presidente. E não tinha estatuto ainda registrado na comarca de Saquarema, ela não tinha sede ainda, tem uma sede provisória, e ela está contando, eu acredito que sim, né? Está contando com os recursos que vão vir para criar uma sede. Ela falou que ia construir uma sede lá. Agora imagine, eu não consigo conceber uma coisa dessa. Lá tem hospitais, se funcionam bem normal. É um retrocesso, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E a gente sabe que os desvios de recursos acontecem muito em obras, porque as licitações não são acompanhadas, a partir de um determinado valor, não são acompanhadas, a memória de cálculo, projeto, nada disso. A gente sabe que são superfaturadas. O Conselho Federal de Contabilidade, o CRC, apoia aquela iniciativa que eu comentei, de a criação de observatórios sociais que buscam exatamente o controle social no âmbito macro. Então, inclusive a lei fala aqui, tem um artigo que eu não lembro qual, fala do acompanhamento desse controle social pela sociedade civil. Tá? Então, acho que vale a pena, quem não conhece, o Observatório Social do Brasil é uma associação que busca exatamente uma gestão eficaz dos recursos públicos. Tá? Eu acho que aí tem uma sinergia com a tua fala, mas essa lei, ela teve sim, alguns entendem, inclusive, que não é marco regulatório, é outra coisa. Tá? O próprio nome já tem sido combatido, mas entrou no mundo jurídico, publicou no Diário Oficial, nós temos que cumprir, é o princípio de direito constitucional, agora sem impedimento de nós buscarmos o aperfeiçoamento. Tá? Acho que isso é possível, nós temos agido quando é possível, antes da lei, depois da lei. Esses artigos que foram revogados, foram muitas reuniões de sábado e domingo. Até meu amigo lá do Instituto GESC, que trata de gestão do terceiro setor, eu aprendi com ele o seguinte, né? Normalmente nós esperamos que alguém faça alguma coisa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, numa das aulas do Instituto GESC, ele disse assim, olha, você tem dúvida quem vai fazer? Acorda de manhã, olha no teu espelho e fala assim, bom dia, sociedade civil. Aí depois disso eu falei, gente, eu tenho que ocupar mais espaços do CRC, da UAB, aonde puder, para exatamente colaborar com o fortalecimento das instituições e das leis que está previsto no Estatuto da Advocacia. Então, acho que as duas grandes categorias de profissionais liberais do Brasil, os contadores e advogados, têm essa missão de aperfeiçoar as instituições e a legislação. Acho que essa é a contribuição do CRC, o CFC, todo o sistema cuidado. Eu tenho interagido com várias pessoas. Tem um monte de normas em revisão, mas nós temos que participar, tá? Mas concordo, realmente houve vamos ter que refazer ou rever esse assunto todo. E o prazo está aí, 1/1/2017. Então, esse Natal vai ser fantástico para o poder público, né? Bom, a gente vai fazer a última pergunta, porque o palestrante precisa pegar o avião. Eu estou aqui preocupada com o horário dele, entendeu? Porque nós podemos ficar discutindo, mas a gente tem que fazer então a última pergunta. Vai ser rapidinho. Professor Cláudio, aproveito para agradecer a excelente apresentação, foi muito esclarecedora. No decorrer da apresentação, o senhor falou que as entidades do Sistema S estamos obrigadas. Se eu entendi bem, desobrigadas ao chamamento público. Ao chamamento público. E as entidades sindicais, seja ela de qualquer grau? Fiquei com essa dúvida, já que elas são... As sindicais são entidades de classe, né? Sem fins lucrativos, e aí eu fiquei... vou refletir sobre, porque
estaria, né? Pelo conceito aqui da lei, que é o artigo... Vamos avaliar isso. Artigo 2º. Artigo 2º. Organização da sociedade civil. Inciso A. Entidades privadas sem fins lucrativos que não distribuem de seus sócios associados sobras excedentes operacionais, participação, auferidos mediante o exercício das atividades e que aplique na consecução do respectivo objeto social. No caso aqui, deixa eu ver se eu acho que onde está aqui o... Mas aqui não é sistema S, aqui a sua pergunta é sindicato, né? Essa pergunta é sindicato. Confederação, federação, sindicato, qualquer grau. Olha, não é no meu dia a dia essas... Assim, a lei, tudo que está aqui é sem fins lucrativos. Deixa eu ver aqui. Considera, só um pouquinho. Não se aplicam. Tem um inciso aqui que acho que resolve a questão. Está bem escondidinho aqui. É o artigo 2º. Artigo 3º. Não se aplica as exigências dessa lei aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por membros do Poder do Ministério Público, dirigentes de órgão ou entidade pública, pessoas jurídicas de direito público interno, não é isso aqui não. As pessoas jurídicas integrantes da administração pública. Achei o que você falou. 10. As parcerias entre a administração pública e o sistema de serviços sociais autônomos. Então, o sistema S não, mas aqui não faz referência ao sindicato. Precisaria pensar um pouco. Tá? Porque é sem fins lucrativos, está correto. Então, eu precisaria pensar um pouquinho. Mas acho que... mas tem algum termo de... Recebe verba de convênio hoje? Porque, assim, as entidades sindicais, sejam elas confederações e federações principalmente, que são as de maior porte, elas recebem uma verba que é oriunda da arrecadação do INSS. Que é uma parte da verba que é destinada para o Sistema S, no caso, entendeu? Sim. Parte dessa verba que vai para o Sistema S, elas são direcionadas para as confederações e federações. Mas isso vem via convênio? Vem do governo federal direto. Eu penso que não. Eu não lembro agora o artigo, mas tem uma exceção. São várias, eu não pude abordar todas as exclusões, então parece que não, mas convém confirmar. Tá? Depois confirmar, a gente dá um retorno. Mas, assim, sem fundamentar, né? Lembra que eu falei da fundamentação? Imagino que não, mas eu gostaria de fundamentar. Tá bom? Porque é bem específica a tua pergunta. Tá bom. Obrigado. Você deixa teu e-mail, ou eu deixo meu e-mail e a gente se fala.